Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos aqui, que a gente continua nessa série que a gente está fazendo há um tempo, né, Humberto Rosso? É o último episódio hoje. Com a Selena Fortuna. O último episódio da segunda temporada da nossa série Sobrenatural. Exatamente. Que no meu toque eu preciso organizar isso de algum jeito. Entendeu? Exato. E hoje a gente vai receber uma amiga, uma sócia do Planetinha, que é a Vandinha, né? A Selena aqui. Tudo bem, Selena? Como você tá? Tudo bom? Maravilha. Tenho que olhar pra cá, pra lá. Pra onde você quiser. De preferência, acho que pra gente, assim, porque é mais... Fechou. Você ficar falando pra câmera, a galera vai achar estranho. Eu sou perdida com essas coisas. Selena, você é... A gente chama você de o quê? Cartomante? A gente pode falar? Cartomante. É essa a sua especialidade, né? Não gosto quando me chamam de taróloga, porque taróloga requer estudo sobre o tarô e eu nunca li um livro. Então, não é verdade. Eu sou cartomante. Minha família, aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a avó, e teve uma série de coisas. Então, e quem vira baralho cigano é cartomante. Entendi. Eu viro os outros também, mas não por estudo. E então, a taróloga é um outro tipo de cartas, é isso? Não, são nas cartas de tarô, só que estudadas. Então, por exemplo, um tarólogo hoje, ele pode ser um terapeuta. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, ó, eu vejo o eremita, então eu acho que você é uma pessoa mais fechada, tá sempre em busca da verdade, da iluminação. Ele serve como autoconhecimento. O meu é na marreta, é predição de futuro. Então, a gente olha e fala assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Entendi. E não tem essa coisa do estudo, né? No caso, o tarólogo, ele não tem a sensibilidade. Ele vai a partir do arquétipo que aquela carta indica. Ele pode ter as duas coisas, digamos assim. Eu acho que, no fundo, todo mundo tem, né? A parte intuitiva, mas algumas pessoas travam isso. Não, eu estudei, eu tenho... Até no meu próprio curso, a gente briga um pouco por conta disso. Porque no começo, os alunos querem ir pelo significado de carta. Eu falo assim, o que vai salvar a sua vida não é o significado de carta. É a sua primeira impressão e sua sensação. Então, eu treino eles a aumentar a intuição deles e não o significado. Quando começa o significado, eu já estou assim. Então, é uma coisa intuitiva. Só que o tarólogo, ele estuda. E eu acredito... Não quero falar que tá errado, tá, gente? Quem estuda é maravilhoso, se dedica. Quando eu cheguei lá no programa dos paranormais, que para mim foi uma cura e libertação para várias coisas, eu vi assim, as pessoas falando, eu estudei 30 anos não sei aonde, eu fiz não sei mais quanto, estudei em Hogwarts e tal, e eu não tinha estudado nada. Então eu falava pro diretor assim, né, a louca, eu falava assim, eu não fiz nada disso, o que eu vou falar? Você vai falar isso, que você não fez nada disso. Para mim foi muito, muito estranho. Era a primeira vez que fazia televisão. Eu não tinha nenhum diploma de nada, exceto os meus da faculdade. Todo mundo lá tinha uma vida dentro da espiritualidade. E eu estava contando os minutos para chegar em casa e ver meus filhos, porque eu estava com saudade deles. Então, foi uma luta ali, no começo, né? Mas eu sou cartomante. Certo. Pronto. Mas você não tinha a especialização, o diploma, mas você tinha anos de experiência e isso vem da sua família 30 também, anos né? de experiência. 30 anos, que eu acho que faz uma diferença, eu acho, imagina. Bem pequena. A gente passa por tudo, né? Com 13 anos lendo o tarô e não sabendo o que perguntar para ele, né? O baralho não sabendo. Daí você tá com 17, você tá na faculdade. Aí as perguntas são sempre assim. Fiquei com o cara, ele tava bêbado, ele vai me procurar amanhã? Era só o que eu perguntava com 17 anos na faculdade, né? Com as minhas amigas, família. Mas eu não vivia disso. A gente tem a fase em que você é empurrado para fora do ninho, que é justamente a parte mais interessante, que é a hora que a gente for conversar, eu conto. Como é que eu transformei isso? Fui obrigada a transformar isso num trabalho. Porque não era o que eu queria. Eu gosto de ser professora. Então, mas acho que pode contar, pode na verdade. contar, Se você quiser começar realmente do começo, porque você aprendeu com a sua mãe, é isso? Isso. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a mexer. E aí a gente pode escolher, né? Eu tenho uma irmã, mulher também, que poderia ter pego as cartas, mas ela foi para outro caminho, então sobrou para mim. Mas não é um sobrou. Eu gostava. E eu já tinha um jeito, assim, de ajudar minhas amigas na escola com conselhos, sem cartas. Sempre todo mundo me procurava e vinha com o coração apertado. Daqui a pouco a pessoa estava lá chorando, daqui a pouco ela estava rindo e eu sabia que eu tinha isso. Só que eu nunca entendi isso direito. Só fui entender agora, com quase 50 anos. Eu fui entender, mas sempre tive essa facilidade, né? Então, aí eu comecei com as cartas, mesclado com a sensação que eu tinha, com a sensibilidade que eu tinha e tal, e aquilo foi funcionando monstro, foi funcionando muito bem. Só que eu só fui ter noção mesmo do que eu fazia, por isso que eu falo que foi libertador o programa, ali. Quando você se vê fazendo uma coisa que você acha que você é incapaz de fazer. Eu faço previsão de futuro. Lá eu tinha que fazer a predição do passado. Predição não, eu tinha que saber, eu tinha que mostrar, descrever algo que já aconteceu de pessoa falecida, coisa que eu nunca tinha feito.
né? Então, eu fui testada no meu limite ali. E aí, de repente, eu me observei e falei, olha, eu gosto do que eu sou, do que eu faço, né? Até então, era tudo atropelado. Mas assim, eu não conheço ninguém de família cigana, assim, nunca bati um papo com alguém de família cigana. Que tem é um povo que tem uma cultura muito própria, né? E aí eu fico me perguntando assim, então existe uma parada que a sua mãe fazia, que a sua avó fazia, que passa de geração para geração, mas isso é sempre com o intuito de fazer, tipo, atendimentos em troca de dinheiro? Ou é uma coisa assim que vocês só fazem e você, no caso, optou depois para virar isso uma profissão? Então, o que acontece hoje, imagina assim, que a gente tem um copo de café assim, e a gente joga um monte de leite dentro, então em vez dele ficar pretinho, ele vai mudando de cor, né? Quando os meus avós ali, eram 9 irmãs e um homem, né, na família. Vieram cada um em cada país, que eles vinham de lá, cada um nasceu num país, viveu um tempo, depois foi... De lá para cá, foi tudo não nômade, a parte nômade era ali. Então, daqui, chegando aqui, quando meus avós... A cultura, ela foi se dissolvendo, né? Tanto que eu não saio por aí vestida com 1000 saias, E você também é obrigado a se adequar. Eu estudei em colégio de freira. Então, muda tudo, né? Certo. Tudo aquilo que tinha foi se dissolvendo. Mas as tradições, elas ficam. O que acontece? A questão de você ler... Existe um machismo muito grande, né? Na cultura. Então, assim, o homem trabalha, sustenta a casa e a mulher... lê os oráculos, traz um dinheiro para as outras coisas, para as coisas que são supérfluas, entre aspas, né? Para o conforto. Então, existe o dinheiro para as despesas e o dinheiro para o conforto. Certo. Mas o que a gente não pode também confundir com essa galera oportunista aí que fica no meio da rua e cata sua mão, começa assim, olha, e vai puxando a pulseira, né? Daqui a pouco ela puxa o anel. Não, mas eu não quero, não, mas se você me der esse anel aqui, eu tiro a macumba que tem na sua vida, que é para matar seu marido, seu filho, não sei o quê. E esse assédio espiritual, ele é muito perigoso, porque eu já vi gente vender carro e casa. Por ficar com medo de uma coisa dessa que foi dita. Então, as pessoas confundem cigano com oportunista. Não é qualquer um que bota um monte de saia colorida que pode fazer o que está fazendo. Tanto que eu não tô de saia colorida. E aquilo que justamente, né? Às vezes se fala do povo cigano como uma unidade. E na verdade não é, né? Porque como foi separando e mesclando com vários outros povos... Também tem vários vertentes da coisa, né? Mas imagino que quando você era mais nova e por sua mãe trabalhar, fazer esse tipo de coisa, rolava um preconceitozinho, assim, né? Lá foi leve porque minha mãe não trabalhava, ela lia carta de graça mesmo. Eu tenho, hoje o apartamento é meu, né? Mas na época o apartamento da praia era dos meus pais, era dela. E ele tem um corredorzão, assim. E eu tenho essa cena muito nítida na minha cabeça, de um monte de gente sentada uma do lado da outra esperando para ler carta com ela. E ela lia para criança. O menino pediu onde que estava a camiseta dele de São Paulo. Então, ela não cobrava, né? Então, eu nunca vi isso como trabalho. Meu pai sustentava a casa e minha mãe meio que era um hobby, meio que ela gostava, ela curtia o negócio, né? Eu, na verdade, deveria ter feito a mesma coisa, até o dia em que eu tive que ser jogada de cabeça ali. E você quer falar um pouco disso? Vambora. Então, vamos de cabeça nessa história. Porque eu quero saber, porque a sensação que me dá, às vezes, é que eu não sei o quanto as cartas e o tarot tem a ver com espiritualidade ou tem a ver com só um mundo físico, tipo no sentido de, que nem você falou, já foi um grande esclarecimento, que você falou, o tarot o cara estuda, então tem uma parte que é estudada e tem uma parte que é muito mesclada com uma intuição, mas eu não sei se vocês consideram isso como um outro plano mesmo ou uma intuição... Vou te dar um exemplo. A gente tem isso aqui, ó. Na verdade, a gente usa as cartas como um veículo para aflorar a intuição. Então, imagina que durante a sua vida, toda vez que você teve com essa pulseira aqui, você teve sorte nas coisas que você fazia. E quando você punha essa, você não tinha tanta sorte, mas tinha sucesso. Então, as cartas, elas funcionam assim. Elas têm elas traduzem uma coisa que elas carregam com ela, que é um peso, elas são usadas como veículo. Então, eu não vou repetir sempre para você, olha, você teve sorte, aqui você teve sucesso. Eu vou sentir e elas servem de canalização, elas servem como se fosse um instrumento. Tanto que se você tiver sem a carta e tiver numa emergência, você pode batizar coisas com aqueles nomes, pegar o número X, 36 conchinhas na praia. E você vai conseguir.
Você vai conseguir entrar e sentir aquela energia. É um veículo que a gente faz, que a gente usa. E é por isso, às vezes, que tem pessoas que criam até o próprio tarô. Cria, o meu tá saindo, o meu tá no forno. Tá. Então, tipo assim, o objeto ali, ele carrega uma energia e você usa daquele objeto ou daquela energia para poder ler. Isso. É meio isso. É como uma pessoa que, para conseguir acessar as informações, acende o cigarro. Eu tinha um tio que dava aula na época que podia fumar na faculdade, né? Então, quando ele queria passar a matéria, ele era brilhante. Ele pegava e acendia o cigarro, e naquela época podia. Aí, um dia, ele teve que parar de fumar. Eu não lembro se foi a lei de não poder fumar na sala de aula ou se foi ele que teve que parar. O que ele fazia? Ele não conseguia acessar a informação. Ele pegava o cigarro apagado e passava a aula inteira com ele na mão. Então, é uma dinâmica, um start que você tem. A carta, ela queima na sua mão. Mas se eu te dar um baralho e a gente tirar... Para você vai dar 3 cartas diferentes, para você 3 e para mim 3. Se a gente usar a intuição de olho fechado, a gente vai falar a mesma coisa, com 3 cartas diferentes para cada um. Entendi. Se fôssemos Essa é a parte 3 intuitiva. cartomantes aqui, não importa a carta, na verdade. Exatamente. A carta é só um veículo, mas que, teoricamente, se a energia tá te dizendo a mesma coisa, não importa as cartas, importa como que você vai ler. É louco, porque eu falo para os meus alunos, tem a parte da aula que a gente faz enigma. Então, eu pego assim, ó, aqui tem um nome, eu quero que vocês me digam, tira 3 cartas para saber se é homem ou mulher. Aí, para um sai o cachorro, a torre e, sei lá, o urso. Para o outro sai o chicote, lá. Para cada um sai uma coisa. Todos eles acessam algum campo intuitivo que eles dizem é homem. Ainda pergunto, que carta saiu para você? Tudo diferente. É aí que eles começam a acreditar na intuição. Eles começam a falar, não é possível, saiu carta diferente para todo mundo acertou. É esse bichinho que a gente desperta. E as famílias que têm isso na tradição, elas são todas. Minha mãe é uma pessoa que a gente brincava, né? Que ela tinha pacto, eu nem vou falar aqui. Porque ela falava assim de manhã, é o seguinte, ó, leva guarda-chuva que vai chover e tava maior sol. Ou então ela falava assim, ó, não fique esperando não, o menino ligar para você, porque não vai ligar. Só vai ligar daqui 3 dias. E ó, depois das 8 da noite, dava 3 dias, 8 da noite, eu falava, ela tá lá? Como é que ela sabe? Então, isso é muito treinado dentro de casa. A intuição nas menores coisas, né? Tanto que meus filhos acreditam na minha intuição. Esses dias, há 3 dias atrás, foi a primeira vez que eu li tarô pro meu pequeno. Que ele tá gostando de uma menina. E aí, ele queria saber se... Será que eu posso falar isso? Ele me mata. Ele tem 10 anos e ele tá... Ai, meu Deus, ele me mata. Não posso falar. Bom, enfim. A processar ele não vai, pelo menos. Eu acho que processar ele não vai. Isso não, o problema é se alguém da escola assistir. Tudo bem. E aí ele me pergunta, e aí a gente tem as informações. Claro, ele é pequenininho, a gente passa só um pouquinho. Saiu pulando de alegria. Então, os meus filhos confiam porque eles assistem essa intuição funcionar, né? Desde sempre. Isso, Então, fala. Não, é porque eu fico confuso, por exemplo... tem essa coisa da intuição, mas existe alguma coisa no fato de... como é que eu posso... A organização da sequência de fatos. Então, por exemplo, a pessoa que vai tirar a carta, por alguma razão, saíram aquelas cartas, né? Por sorte, por destino, não sei exatamente que termo usar. Isso daqui também influencia na leitura? Tipo, faz o corte no baralho, toda essa dinâmica. Ela influencia, é assim, eu falo que a gente batiza as coisas. Então, se eu disser para o meu baralho, eu quero 3 cortes para conseguir entender isso, eu sinto na hora, eu vou pedir para você cortar 3 vezes. Se eu sentir que não precisa de corte, é uma coisa que a gente troca uma informação direta com o baralho, ele é habituado às nossas coisas, por isso que não é bom ficar trocando de baralho com outras pessoas. Mas a gente faz um coach aí com o baralho para as leituras, por exemplo. Eu tenho muitos consulentes que são do mercado financeiro. Se eu errar, eles vão perder muito dinheiro. Então, é dia de tremedeira, né? E aí, o que eu combino? Eu combino assim, eles dizem, vou fechar com tal pessoa, 5 pessoas. Eu não posso fazer uma tiragem do baralho inteiro para cada um, porque senão eu passar a tarde inteira. E aí, então, o que eu coloco? Os nomes das empresas ou das coisas ali e aviso o baralho. Depois do corte, na ordem tal, 3 cartas para cada. Se um dia o cismo quer 4 ou 5, eu sempre aviso o baralho do que a gente está fazendo. Então, tem muita intimidade. Existe uma coisa muito forte ali que não é estudo. Por isso que o povo fica bravo comigo. Mas o estudo é legal. Só que essa intimidade é mais legal ainda.
É como se o baralho fosse uma entidade, né? Exato. Mas Pronto. uma coisa que... E aí é muita ignorância da minha parte mesmo. Você, por exemplo, nessa pulseira que você me mostrou, tem uma cruz, não tem? Eu ganhei essa pulseira de uma aluna amiga de uma tudo na minha vida, ela fez, né? E aqui ela falou que é de Nossa Senhora de alguma coisa e eu não consegui decorar o nome dessa Nossa Senhora, porque é tipo um nome russo, sei lá, um troço assim. E desde então eu tô usando tudo intuitivo. Ah, isso aqui tá me dando sorte, isso aqui é maravilhoso, isso aqui me dá uma sensação boa. Isso dessa cruz tem esse significado. E aqui é a pulseira do meu signo. Então, é a ressignificação, que eu acho que é uma palavra incrível que hoje está na moda, né? Graças a Deus, a ressignificação tá subindo em cima no ranking de gratidão, que eu não aguento mais ouvir isso. Gratiluz, gratidão não aguento. Eu sou da época do muito obrigado, sabe? Muito obrigado, entendeu? E aí agora a ressignificação, ela tá muito na moda, né? Então a gente também dá para as nossas coisas um significado. Eu não lembro da Nossa Senhora que é isso aqui, mas eu amo essa pulseira, eu vou decorar uma hora. Mas não tem nada a ver, o baralho, o cigano, nada a ver com nenhuma religião institucionalizada. Não. É só... É uma coisa de intimidade com o baralho, que é essa entidade, mas não tem nenhuma religião que tem a ver com Deus, com anjo, não tem nada a ver com essas coisas. Então, ou tem a ver, não sei. Eu vejo, assim, querendo as regiões afros, que eles colocam búzios, tudo isso tem, tipo, vários nomes, né? Eu não sei direito, mas das entidades e tudo. O meu baralho, eu sinto a canalização dos meus ciganos, que são dois, um homem e uma mulher. Eu sinto a canalização aqui e eu sinto tudo entrando em mim. Aí me dá tudo, tanto que eu fico suando frio, a temperatura do corpo sobe. Mas não existe um nome para isso, né? Tanto que eu sou uma pessoa cristã e até brinco. Eu falo assim, não tem carta de tarô tatuada no meu ombro, né? Meu querido de vida. E eu sempre digo assim, às vezes a gente olha no tarô e vê uma coisa triste, assim, pra pessoa. E eu sempre digo, o tarô é maravilhoso, mas Deus é mais. A gente ainda consegue virar essa situação. Isso é uma coisa que eu nem sei se eu estou desrespeitando de alguma forma alguma ordem, mas é o que eu sinto. Dá para virar a situação. Então, assim, amo o meu baralho, vivo disso hoje em dia, mas Deus e minha Santa Rita, que cadê ela? E minha Santa Rita que vai comigo para todo lugar. É o meu amuleto de sorte. Eu acho que uma coisa que eu acho que a Wandinha sempre fala, né, que é mais importante a mensagem do que o veículo, né? E por isso que ela fala que se não tivesse religião seria até melhor. Que o interessante é que todos trabalhem para o mesmo princípio, que é o amor, e inclusive por isso Jesus é tão foda, entendeu? Opa! Porque ele realmente conseguiu traduzir a mensagem principal. Eu sou dono de grandes frases aqui, que é Deus não é otário e Jesus é foda. Entendeu? Me desculpa, mas Jesus é foda mesmo. Então, e Deus não é otário. Deus não é otário, são duas coisas importantes. Isso é parte dele, assim, outra coisa. Aí ele faz umas coisas na vida da gente que eu falo que Deus é aquariano. Que signo que vocês são? Eu sou Capricórnio, mas eu não entendo. Não. Eu sou... Então... Sempre conto essa história porque isso me confundiu muito a minha cabeça. Porque eu nasci dia 22 de novembro, que é Sagitário, certo? Só que a minha irmã, ela falou pra mim que eu sou escorpião, porque eu nasci em determinado horário, no mapa astral. Então eu nunca sei se eu sou escorpião ou Sim, Sagitário. tem um horário que muda de escorpião pra Sagitário. Então, aí teoricamente nesse horário que eu nasci ainda era escorpião. Mas aí eu falo que eu sou Sagitário porque é mais Pra fácil. não queimar seu filme, né? Pois é, exatamente. Aí é mais bonzinho, né? Aparentemente. em tese. Mas, por exemplo, as escrituras, né, a Bíblia, o Alcorão, enfim, outros livros, né, que às vezes as religiões mais tradicionais, pelo menos aqui no nosso meio, eles dizem, olha, um profeta ouviu, né, recebeu uma mensagem de Deus e pediu para a gente traduzir essa mensagem nesse livro, que é um conjunto de regras e dogmas que a gente usa para viver melhor. E aí, lógico, né, discute-se do quanto foi alterado, do quanto o poder e a sociedade da época e o quanto aquilo só não era só uma constituição realmente para o bom funcionamento, o quanto não tem de peso humano nisso. Mas, por exemplo, a tradução das cartas, cada elemento escolhido veio de uma mensagem para algum profeta e falou, olha, através disso daqui a gente consegue, de repente, ativar a sensibilidade. Existe alguma coisa, uma mitologia em volta disso?
Então, essa é a parte que a gente vai ter que inventar uma resposta. Por quê? Porque como eu nunca estudei tarô, né? Tanto que no meu curso eu vou até tentar ver algumas coisas para o curso de Arcanos Maiores que vai começar agora, para dar uma pontuada na galera. Ó, começou no ano tal, no país tal, com fulano de tal, e colocar algumas coisinhas. Eu vou ter que ir atrás dessa informação para trazer para eles, porque meu forte é a minha leitura. Eu não sei te falar, mas eu acredito que sim, porque eu acredito que por isso que eu falo que Deus se mescla nessa história. Ele tem um propósito para cada pessoa de influenciar dessa pessoa de alguma forma ser uma influencer aí da vida das outras. E eu estava hoje, esses dias, conversando com um amigo meu, que ele falou assim, olha, eu quero me sentir importante na vida dos outros, porque não é possível que existam pessoas que achem que não precisam fazer diferença, que basta existirem, né? Eu acho que a gente é intuído. Eu tô aqui para te influenciar de alguma forma, você a mim. Nós, de alguma forma, a gente está aqui porque hoje de noite você vai lembrar de alguma coisa, vai ter um gancho de alguma coisa. Então, para mim, é claro que foi tipo os 10 mandamentos. Foi como se tivessem sido aí lavradas por uma divindade, mas eu não sei dizer oficialmente. Eu só acho que ele tem um caráter, eu acho que o baralho, as cartas de baralho, ela tem um caráter de influenciar o outro para ele entender muito da sua missão na Terra. E isso eu bato bem o martelo. Com certeza a gente consegue fazer o outro enxergar o que ele não está enxergando, que é o obscuro que traz pra gente, né? E entrando nessa aí, que agora eu fiquei curioso, eu sei que a gente pode tirar uma carta, por exemplo, a torre. Tem uma carta que é a torre, não é? A gente tira uma carta aqui, sai a torre. E ela pode significar diversas coisas, certo? Só que saiu a torre, senão poderia sair qualquer outra carta. Ela carrega, por exemplo, só para ser específico dessa, para ilustrar, né? Ela carrega alguma coisa prévia da sua intuição, certo? Por exemplo, você saberia me dizer o quê, por exemplo? Quando você fala prévia da intuição, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. A gente se relaciona com as cartas de forma diferente. No baralho cigano, por exemplo, as pessoas acham que é o fim a carta da cobra. Traição, apunhalada pelas costas. Só que a cobra, se ela sair do lado do coração, se ela tiver um ramalhete, se ela tiver uma outra coisa, ela pode ser uma noite sexual incrível e intensa. Então, quer dizer, ela não é só o demônio da história. O urso, nossa, traição de amigo, o urso é uma pessoa egoísta, o urso é não sei o quê, mas o urso ele também abraça, ele também acolhe. Se a gente está falando de uma situação familiar e a carta do urso sai, a gente tem uma pessoa acolhedora, né? Que vai brigar pelos filhotes, obviamente, e talvez na concepção das pessoas ele seja mal simplesmente porque é, mas na minha não, porque eu também tenho filhos e faria a mesma coisa. Então a gente traz um pouco do universo da gente para as cartas, fato. Tanto que tem cartomante e tarólogo que só dá notícia ruim. Eu tenho uma que eu só ligo e pergunto quando eu quero saber desgraça. Tipo assim, vai morrer alguém, vai perder. Por quê? Porque ela é especialista e ela matou a pessoa morre mesmo. É um negócio incrível. E também ganhar e perder dinheiro. Mas é o jeito que ela tem que é um pouco mais negativo. Toda vez que eu assisto as lives, ela tá sempre falando uma coisa horrível. E se você desligar a live e pegar de novo, é outra coisa horrível. É um pessimismo que já tem dentro. E tem os mega otimistas que só falam abobrinha também. Que tá sempre põe você pra cima, vai dar tudo certo e dá tudo errado. Então, é bom que a mulher que fala desgraça acerta. A mulher que é muito otimista fala groselha. Olha, normalmente é mais ruim do que bom, eu acho. Tem os visionários, tem aqueles caras que abrem as cartas e começam assim, eu vejo que você tinha uma semente lá e não sei aonde, começa a dar umas viajadas, uma coisa filosófica. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, se eu pegar um cartomante que fica mais de 40 minutos comigo, eu vou embora. Não importa quanto eu paguei para aquela consulta. Mas tem pessoas que elas entram numa viagem, numa coisa assim, e funciona super. Às vezes a pessoa nunca tinha parado para pensar naquilo. E ela foi lá para saber se o namorado ia embora. Então, eu acho que tudo tem uma razão e um propósito. É colocado ali na frente porque é assim que tem que ser e vai acontecer. O que tem que acontecer já foi marcado, já está predestinado. Antes de entrar na sua jornada pessoal, a última coisa, então, é só para ver se eu entendi. Tem variáveis na matemática das cartas, que é o seguinte. Tem a personalidade da pessoa, que ela vai estar em contato com algumas energias, por exemplo, se ela é muito negativa, que nem você disse e tal. Tem as posições que... Vê se eu entendi, tá? Você falou, eu vou abrir a carta que está perto do coração. Então, você está abrindo uma carta que ela tá numa região
não física, obviamente, mas que você está tirando ali, ela tem um significado. Se estivesse tirando para... Eu não sei se existe isso, mas tirando para a cabeça, não sei. Teria outro significado, certo? Então são variáveis, além dessa equação de ter tudo isso, ainda tem a sua intuição. Sim. Então é um monte de fator, né? Porque a gente que não sabe nada, tem uma parte da intuição que é muito subjetiva, né? Mas aí eu entendo que agora tem... Você tem noção do nó que dá na cabeça da gente? Você matou a pau. Isso que você falou é exatamente o que acontece. Você tem noção do que acontece depois de 1 hora de consulta com cada pessoa? Por isso que eu já quero dar um recado. Qual câmera? 1, 2, 3. Eu vou falar, gente, a gente não vende sapato. Não adianta você ligar 8 horas da manhã e falar, tem um tarô para as 3 da tarde. Hoje não é pãozinho de padaria. O povo acha que a gente faz as coisas assim. Bom, eu vou pegar um tarô e tal. Não é. Tem uma preparação. Eu tô falando com você, tô toda arrepiada aqui do lado. Já alguém me mandou dar esse recado, então já vou dar. Tem uma preparação, tem essa loucura. Porque você matou a pau quando você diz... Você tem que concentrar e, ao mesmo tempo, desconcentrar. Porque você tem que receber a canalização. Se você concentrar no racional, você perde a canalização. Se você viajar muito, você... Entende? E ainda tem o outro na sua frente... que também tem comportamentos que desfavorecem uma leitura. Por exemplo, uma pessoa que vem falar... mais do que ouvir, ela tem que ir para um terapeuta, não para um cartomante. A pessoa conta a vida dela inteira, passa 1 hora falando, a vontade que a gente tem é de falar, boa amiga, já deu seu horário, tchau. Por quê? Porque ela atrapalha ao invés de ajudar. Você tem uma informação para passar e a pessoa vem e embanana todo o negócio. Então, além de tudo isso que você tem de variação ali, você tem o comportamento da pessoa. A pessoa está de braço cruzado, assim, ó, te olhando. Uma vez uma senhora chegou... falou assim, pegou o dinheiro e jogou na minha mesa como se eu fosse... Nem vou falar o que eu pensei. Jogou o dinheiro na minha mesa e sentou. Naquela época, eu estava lá no comecinho, ainda antes dos paranormais, foi quando eu fui autorizada a começar a ler como trabalho. Eu falei assim, a senhora paga depois que eu falar. Não, eu pago a hora que eu quiser. 1 minuto de silêncio para aquela criatura, porque eu tinha um filho para sustentar, e naquela época eu cobrava em nã e fralda os tarôs. Então, 1 minuto de silêncio para aquela senhora, de repente ela fala, eu quero saber da vida do meu irmão, como é que tá a vida do meu irmão. Só carta fechada, só carta horrorosa, horripilante, e tudo fechado. Eu falei assim, olha, desculpa, mas o seu irmão não tem uma vida. Seu irmão de 2 uma, ou ele está encarcerado, ou ele está em outro planeta, em outra dimensão, porque eu não consigo ver o seu irmão com o direito de ir e vir, eu não consigo ver o seu irmão tomando decisões, eu não vejo carta de movimento para o seu irmão, eu vejo cartas muito flutuantes, então eu nem acho que ele está aqui perto da gente. Ela, parabéns, meu irmão é morto. Ela perguntou da vida do irmão. Qualquer pessoa influenciável vai falar, bom, vamos ver, né, se ele vai ser demitido, se ele vai se separar. Aí ela fez isso, eu falei, pode ir embora daqui. Lá se vai uma lata de nã. Pode ir embora daqui nesse minuto. Mas como? Não, agora que eu me interessei, eu estava te testando. É porque eu já fui em muitas pessoas que não são, que me enganaram, e eu queria saber se você ia ser mais uma delas. Eu falei, mas ninguém me testa, essa mesa é minha. Pode ser uma casa simples, uma casa humilde. Eu posso estar pedindo para você na fralda, porque no momento é o que eu preciso. Eu não vou falar disso agora, senão eu choro. Eu preciso... Não é porque eu estou precisando que a senhora vai fazer comigo, que a senhora bem entende. Não é mesmo. Então, retire-se daqui e leve seu dinheiro junto. Eu ainda fiz assim, ó. O dinheiro da mesa. Então, a postura que a pessoa tem com você, ela pode... Eu acho que a Wandinha também falou isso na coisa que eu vi dela, nesse episódio. Ela falou que, às vezes, a pessoa ela vem de um jeito que ela prejudica a sua leitura, a canalização. E você tem que ir por outros plexos, né? No caso dela, que é captadora de energia. Então, é complicado. É uma atrás da outra que a gente leva. Cada história, né? Então vou fazer mais 2 antes da gente ir para a história pessoal, porque me lembrou de coisas aqui. Primeiro, ainda aí juntando também com a pessoa que já não tem a sensibilidade tão desenvolvida. Como não deixar a sua história pessoal, as suas referências de vida, né? Como não deixar isso influenciar na leitura, porque tipo, é uma coisa meio Dixit, sabe aquele jogo Dixit? Que cada pessoa olha e fala, isso aqui parece isso daqui. E aí a pessoa tem referências. Às vezes a gente vai jogando esse Dixit, para quem jogou vai entender. Você fala aqui, ó, eu sei quem está aqui na mesa e eu sei que essas pessoas vão pensar isso quando eu falar tal coisa. E aí, como essa pessoa que não tem a sensibilidade e às vezes está só com o conteúdo, né, com a mitologia da coisa, consegue fazer sem sofrer influência. E uma coisa que a Wandinha falou é como identificar alguém que não está fazendo uma leitura real.
pra pessoa que vai na cartomante e a pessoa tá só jogando interpretações da vida. O Entendeu? famoso Então, charlata, né? Essas duas que vai coisas. captando a energia do outro. Eu fui uma vez numa moça, perto da minha casa. Tinha folheto em todos os posts dela, né? E eu já fico muito desconfiada quando a pessoa precisa fazer propaganda do baralho dela. Eu não posso fazer do meu. Minha agenda está em abril de 2022. As pessoas estão gritando com a minha secretária porque elas querem para ontem. Então, o que a gente pensa assim? A gente pensa, é um trabalho bem feito, graças a Deus. Não preciso, eu faço propaganda do curso, dos meus grupos e tal, mas disso não. Aí tinha post, e eu queria saber. Daí eu fui lá, né? Aí tinha uma aliança na época, né? Ela fazia assim para mim: você é casada. Eu, muito obrigada. Não sabia. E eu vejo, e eu sempre, né, fora do meu peso, né? E eu vejo que você está com alguns problemas aí de aparência, de metabolismo. Nessa hora eu já estava querendo jogar uma bomba na cabeça dela. E eu fiquei esperando ela trazer alguma informação importante e ela buscava em mim as respostas. Então, isso é um índice, né? A pessoa que ela se isenta da responsabilidade quando você chega e fala assim, ela fala assim, eu quero saber se eu vou engravidar ou não. E aí a pessoa abre as cartas e fala assim, olha, é o seguinte, se você praticar, você vai. Se você não praticar, você não vai. Sabonetando, né? Dá todas as... E aí, o que eu tenho muito orgulho, até brincando, mas não, usando mesmo essa questão da gravidez, que eu falo que eu engravido as pessoas, né? Todo mundo chega lá e fala assim, ai, meu médico disse que eu sou estéril. Pá. Estéril nada, você vai conseguir. Aí a pessoa volta, toda feliz, né? Teve uma moça, ela tinha tudo virado útero, não sei o que, bactéria de não sei o que lá. O médico praticamente matou ela do coração, falou que não ia engravidar. E eu disse, você vai sim. E você tira isso da sua cabeça. Daqui a pouco, um belo dia, ela chega com um sorriso daqui até aqui. E o problema de você ser cartomante é que você sabe da vida de todo mundo. Por isso que eu falo, não arranja briga comigo, não. Tô brincando. Tô brincando. Você sabe da vida de todo mundo. Aí eu olhei pra cara dela, ela tava com uma cara, um brilho no olho. Eu falei assim, já sei, você arrumou um amante. Isso na porta, porque o marido dela era muito chato. Você tá com uma cara estranha, você arrumou um amante. Falei pra ela, não, tô grávida. Que era uma coisa que a gente vinha buscando. E ela tava desenganada. E assim, o nenenzinho dá uma graça hoje. Então, você vive aquela coisa intensa com cada um nessa questão da carta ir lá e contrariar. Quando a pessoa tá te enrolando, ela vai te dar evasiva, ela vai sair pela tangente, né? E fica mais bonito você falar assim... menino ou menina, o neném na barriga? O baralho muitas vezes não dá. Você tira 5 vezes e ele não responde. Eu falei, não me respondeu, não vou falar. Fica mais bonito do que você ficar... E o baralho tem isso. Pode rolar isso, então. Pode, dependendo da pessoa, ele só falta mandar ela para aquele lugar. Mas aí o baralho não dá porque é uma questão pessoal entre o baralho e aquela pessoa? Com certeza. Para mim, ele implica com a pessoa... E pessoa que fala assim, você fala assim, olha, eu vejo você super feliz, às vezes está numa fase difícil no casamento, eu falo assim, eu vejo você super feliz. Não, porque meu marido é um galinha, porque nunca ele foi legal comigo. A pessoa já na hora, ela já joga uma maldição, eu vejo que as pessoas se amaldiçoam, né? Elas, além de não confiarem no próprio taco, elas também se amaldiçoam, é sempre palavras ruins sobre elas mesmas. Não, isso não vai acontecer. O que falar para a pessoa? Você vem aqui saber do seu futuro, e quando eu falo seu futuro, você nega o seu futuro, você não me ajuda desse jeito, né? Então, isso que você matou muito a pau quando você disse que é uma coisa tensa ali, que tem muitas variantes. Tem, inclusive o próprio consulente. E algum motivo específico do baralho negar? É só uma negatividade ou às vezes a pessoa não pode saber alguma coisa? Antipatia da pessoa, por exemplo. Pessoa arrogante. Pessoa que vai usar aquela informação para fazer mal para outras pessoas. E tem, viu? Lamentavelmente, assim. Eu sou obrigada a atender, mas eu falo para algumas pessoas eu dei alta. Então aquela pessoa não precisa mais de mim, pode ser, mas eu quero. Eu digo, mas você não precisa. Mas essa alta que você dá é porque essa pessoa não é das melhores índoles. Eu tô muito arriscada a mexer com uma energia que pode me machucar. Eu tenho que fazer diferença, lembra que a gente conversou? Eu tenho que fazer diferença no mundo. Eu não tô aqui a passeio, meu. Se eu for um pé de alface que veio pra cá só pra usufruir, fazer fotossíntese e terminar a vida sem fazer nada, não tem por que tá aqui. Isso não é pra causar, não é nem pra ir. Então esse é um pensamento que eu tenho. Agora a pessoa, ela vem me trazendo coisas negativas, ela pode me ferir espiritualmente,
Muita coisa, assim, ó, que isso eu penso, e eu não sei se os outros também pensam assim, mas eu sei que alguns não. Se você tem um casal que está em crise e você sabe que eles têm filhos, né? Quando o mal acontece dentro de um casamento, por exemplo, é um boliche. A separação de um casal machuca os dois, machuca os filhos, machuca os pais, tira a inocência e o romantismo que a pessoa tinha sobre o Felizes para Sempre, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Então, é um boliche. A coisa que mais é alvo, aí eu acho que do mal, sei lá, da criatura ali, é pegar um casamento e destruir, porque aí já destrói uma galera de uma vez só. Então, se você como oraculista puder dar uma levantada naquilo, não custa, né? Vamos olhar o ponto bom de um, o ponto bom de outro. Só não pode ficar os dois juntos, porque aí dá energia cruzada. Mas lê para um, depois lê para o outro, tenta juntar as pessoas, eu acho que também faz parte da missão. Aí quando você pega a pessoa ruim, é a mesma coisa que rasgar o diploma de faculdade, né? Jogar fora. Aí você nem lê. Quer dizer, o baralho já nem te dá. Porque, assim, uma coisa que eu não sei, você só sente a energia da pessoa quando você abre a carta ou quando você, por exemplo, você chega num lugar você já tem essa sensibilidade? A energia da pessoa só de olhar a gente sente, né? Só de olhar. E para alguns a gente dá o benefício da dúvida e para outros nem isso. Porque é tão impactante que a gente fala, não faço parte. Mas, assim, a energia a gente sente logo de cara. Vamos para a jornada pessoal? Ali a gente vai perguntando. Gente, se eu estiver muito acelerado ou falando, Não, me fala. tá excelente, tá tudo ótimo. Que eu sou meio aceleradinha. Ó, eu quero entender um pouco da sua vida e como começou pra valer, né? Porque eu sei que dentro da sua casa sempre rolou essa parada da intuição, você vendo a sua mãe trabalhando com as cartas e tal. Como que você... como foi esse chamado, vamos dizer assim? Como que foi o começo e depois como você mesmo disse que recebeu essa autorização para poder trabalhar? Como que funcionou todo esse processo? Eu sempre neguei que isso fosse um trabalho para mim. Não queria. Então, na época, eu trabalhava na DHL, que é na Lapa, e eu pegava... Eu não dirijo até hoje, tá? Eu tenho medo. Eu pegava um ônibus até o metrô até a Barra Funda, de lá eu fazia baldeação, de lá eu pegava um trem que me deixava 20 minutos antes e eu andava a pé para ir para lá. Então, quer dizer, eram 2 horas para ir, 2 para voltar e um bebê pequeno em casa. E eu falava, eu fico 4 horas dentro de condução, mais 6 horas trabalhando, e quando eu chego em casa eu faço brigadeiro para levar, para vender, para aumentar. Eu ia com aquele brigadeiro no trem, em tudo. Essa jornada aí. Sim, bem interessante. Já caí no buraco do trem uma vez. Sério? Era uma visão não vou falar do que, mas era a visão do... E aí, eu fazia toda essa trajetória todos os dias e eu via que o dinheiro da casa era sempre difícil. Então, tinha o tal do NAN, tinha a tal da fralda. E um belo dia minha mãe falou assim, ô filha, por que você não vai ler carta, né? Vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos parar de se exercitar tanto, porque eu quase não via meu filho pequenininho, eu me culpava demais por ter que fazer isso, porque eu não tinha ajuda financeira dentro de casa, se é que vocês me entendem. Então, eu tinha que fazer tudo. Eu era todo o esteio financeiro ali. E aí, o que acontece? Quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Eu comecei a fazer... Eu li, falei, tá bom, vou ler carta. E li para uma pessoa. Em uma semana, minha casa estava cheia, que foi uma coisa que eu vi que também ela disse na entrevista dela, por isso que eu falo que a gente é tocado sempre da mesma forma. E tinha gente que batia na minha porta e eu falava, mas de onde você me conhece? Ela falou, escutei seu nome na lotação. Nossa. Então você começa, e aí minha casa foi ficando cheia de NAN e de fralda, que quase não cabia nada mais. Meu filho mais velho falou assim, só o Zac que tem vez nessa casa, por que você não pede um pouquinho de farinha láctea, chocolate? Eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas para eles, né? E aí, o que acontece? Até então não tinha paranormais. Tinha eu sendo chamada de demoníaca, porque em vez de carregar brigadeiro na cabeça, eu estava lendo cartas. E o demônio estava dando dinheiro para dentro de casa. Demônio, tá, gente? Tava dando dinheiro, o baralho tava dando dinheiro para dentro de casa e eu tava conseguindo dar uma vida para os meus filhos. Uma vida. O que era uma vida? Uma lata de farinha láctea. E aí e isso foi evoluindo até que uma pessoa sentou na minha frente, uma moça loira linda, e fez umas perguntas aí sobre a vida dela, sobre aventuras, sobre uma pessoa que ali tinha uma passagem marcada da família, um falecimento, enfim.
E aí ela foi embora. E aí, o que aconteceu? Foi muito louco isso, né? Ela me deu eu não lembro direito como foi a fala, mas tipo assim, ó, você mudou a minha vida, você trouxe não sei o que pra minha vida, um dia eu vou fazer o mesmo por você. 3 ou 4 meses depois, me ligaram, ó, essa aqui é da produção de não sei o que, da produtora, e eu preciso fazer um teste de vídeo com você se você tiver afim. Quem te indicou foi fulana de tal, que é a diretora de produção do Discovery Channel, a loira. Então, quer dizer, quando tem que ser, aquilo vira uma evolução. Eu não procurei em nenhum momento, os paranormais caiu no meu colo. Foi uma indicação, tanto que quando os caras vieram fazer o teste de vídeo, eu tava colando unha postiça com Super Bonder. Na hora que eu arranquei, quase arranquei os dedos fora, na hora de tirar. O gato pulava em cima do cinegrafista. Meu filho fazia uma loucura dentro da minha casa. E eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo, mas quando eu chegar lá eu descubro. E aí foi feito o teste de vídeo, passei no teste de vídeo, e eles fizeram um piloto. O piloto que o Silvio Santos tinha que aprovar. Ele aprovou, e aí a gente foi para os paranormais. E o mais bizarro e lindo e tudo, não sei nem que palavra usar para isso, é que aquilo que era considerado errado, que era considerado condenável, que eu fazia, começou a fazer as pessoas gostarem de mim, que é onde eu digo que a coisa muda a vida da gente também. A espiritualidade, ela faz tudo acontecer numa tacada só. Naquela época eu tinha uma baixa estima muito grande, porque eu escutava assim, você tem sorte de ter uma pessoa incrível como eu do seu lado. Jamais, em tempo algum, uma pessoa incrível, uma pessoa como você poderia ter essa coisa, assim, né, essa maravilha. Sorte eu tenho hoje. Naquela época eu tinha azar. Mas a pessoa, eu escutava isso todos os dias. Aí você vai para a televisão, e aí você começa a sair na rua e as pessoas querem fazer selfie com você, as meninas choram. Ai, eu não acredito que eu tô vendo a Selena. Eu fui crescendo como gente. Eu fui me sentindo não aquela que não tinha nem mãe nem fralda. Você começa a crescer, você começa a ver que a espiritualidade tem um propósito para você. Então, foi mais ou menos assim que tudo começou. E foi nessa época do Paranormais que você recebeu a sua autorização para trabalhar com... Foi um pouco antes, que foi nessa fase para poder não vender brigadeiro lá na DHL, né? E um beijo para a galera da DHL. Foi nessa época que eu recebi a autorização. E da autorização que eu recebi, eu acredito, a orientação de lá de cima e a autorização de lá de cima. Quando a loira linda sentou na minha frente e quando eu acredito que Deus falou assim, menina, vamos entender um pouco sobre você e vamos entender o que está acontecendo na sua vida, que a sua vida está sendo um desastre e eu vejo que você luta e luta e luta e agora eu vou dar um prêmio para sua luta. Eu passei da condição de vergonha para a condição de exaltação, do dia para a noite. E isso só pode se chamar Deus, não tem outro nome para isso. Né? Mas interessante, né? Porque realmente, a gente até conversou um pouco antes e tem a ver, assim, né, com a história da Wandinha, porque ela também não queria seguir, mas no caso dela realmente foi uma aparição sobrenatural que falou, olha, você tem que ir, senão não vai dar certo, olha, eu te mostrei. No seu caso foi um encavalamento de fatos e inclusive pessoas reais que te mostraram, foram te ensinando que você tinha que aceitar o chamado. Eu fui empurrada, eu falo que eu fui empurrada, mas o que acontece? Eu acho que nisso eu tinha que ter um trabalho de todas as maneiras. Eu acho que eu tinha que ser trabalhada na minha essência, porque mexeu muito com a minha autoestima também. Então, quer dizer, que eu lembro que a Wandinha falou assim, eu era uma pessoa arrogante, que eu tinha que trabalhar a arrogância, e eu era o contrário. Eu era uma monga. Então, eu era aquela pessoa que chegava quietinha, ainda sou, nos lugares e que sempre acha que você tem que pedir licença para estar ali como se você não coubesse naquele lugar de alguma forma. E isso é uma característica dos médiums. Desde criança, eles acham que eles não cabem nos lugares. Eles olham as crianças da escola, elas são diferentes. As minhas amigas jogavam queimada na hora do intervalo e eu passava o meu recreio na capela da escola. E já desde aquela época eu já devia ter entendido que tinha uma missão nisso. Porque um belo dia eu olhei e tinha mais 3 amiguinhas, no outro dia tinha mais 10 amiguinhas, e um belo dia eu olhei e a capela estava lotada na hora do lanche. Eu acho que eu deveria ali, com 6, 7 anos de idade, ter percebido que a gente tem que carregar pessoas para o lado da luz. E aí Deus esfregou isso na minha cara. Porque eu sou tímida. E o que ele me deu de profissão? Eu virei ginasta, medalhista. Então eu tinha que estar na frente de um monte de gente. Depois eu entrei na USP. Na USP você é testado todos os dias. Eu tinha que fazer, eu não sei como é que chama isso hoje, mas seminário, que chamava na época,
em francês. Depois eu tive 4 bandas de rock. Eu tive que lidar com a minha timidez e com o fato de que eu deveria influenciar pessoas um dia na vida na marra. Na marra. Eu tive um festival que era de banda, só tinha banda do satânico era, não lembro se na época era death metal, o que era. E eu tinha uma banda de menina que chamava Os Biscoitos. Entendeu? Então, não ri. A gente tinha os biscoitos, tem tudo isso em cassete. Aí a gente tinha, quer dizer, eu fui colocada à prova, eu acho que Deus falou assim, bom, então tá bom, já que você não se tocou, eu vou te enfiar na frente do Celso Portiolli, e ele botou uma cereja enorme na ponta do sorvete quando ele me pôs na frente do Silvio Santos. Que eu me senti lisonjeada pelo Silvio Santos ter escolhido a mim para representar os Paranormais naquele programa dos pontinhos à noite. Que era gozação, né? Os pontinhos ali, ninguém estava esperando que a gente fizesse grandes previsões. Mas eu me senti muito lisonjeada. Então, quais são as chances de uma cartomante ser eleita por um judeu para participar do programa dele e esse cara ser só o Silvio Santos? Eu sou muito abençoada. E antes eu me achava um lixo. Então, veja a diferença, né? E o médium, ele é muito, muito assediado de criança. Você não se encaixa, você olha... Você sempre tem aquela ideia idiota da sala, né? Os alunos estão tudo indo num caminho, você quer salvar o bichinho, que ninguém está nem ligando. O médium, ele é diferentão. Por isso que eu falo para os pais, hoje em dia está na moda, né? Todas as crianças de hoje têm autismo. Como é que pode, né? Todo mundo agora tem. Então, há 20 anos atrás não tinha... É uma coisa que surgiu do nada, há 30 anos não tinha. Todo mundo tem uma síndrome de alguma coisa hoje. Mas, na verdade, as pessoas sempre tiveram, ou elas não têm hoje. Ou elas têm uma sensibilidade enorme que ninguém enxerga. Eu, como eu já fui muito invisível, eu tenho experiência nisso. Então, você passa da invisibilidade para a grande jornada maravilhosa, e eu acho que a gente tem que fazer isso com outras pessoas também. Dá a mão para mim. Se ninguém te descobriu, eu te descobri. Eu acho que é a missão da gente, né? Conta, aproveitando que você citou, conta como foi fazer a previsão para o Silvio Santos durante o programa. Então, né, esse vídeo eu não assisti, eu não ele ficou me consegui zoando. achar. Ele foi, primeiro que quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu preciso ver, porque se eu chegar lá na frente do programa, vai que eu infarto, não sei. Eu preciso ver, então vamos lá no camarim que ele te recebe. Quando eu tava toda de verde, ele olhou e falou assim, você veio vestida de azeitona, Aí, como eu sou tímida, eu sou canceriana, né? E eu sou bocó, por tudo eu choro e tal. Eu falei assim, o senhor não vai me zoar, não, né? E ele é grandão, não sei se ele que é grandão ou se eu que sou pequenininha, mas eu lembro que eu olhava assim, ó, pra ele. E eu falei, o senhor não vai me zoar, não, né? Ele falou, não, prometo. E aí ele foi muito fofo assim comigo. Eu não sei como eu me sairia das piadas dele sem me desconcertar, né? Mas a tecla que ele bateu muito foi se ele tinha um caso com a moça lá se ele amava a mulher dele, se ele era rico, as perguntas, né? E tinha lá, o Frota tava a Lívia Andrade, como chama aquela moça lindona também? Helen Gazzaroli. Isso. E todo mundo lá, que eu acho que alguns mudaram, né, dos pontinhos. E o programa é gravado de manhã, né? Então, quer dizer, você tá com aquela cara de bolacha. E aí, como ele vai ao ar de noite, todo mundo espera que você esteja muito lindo. Então, é tudo uma grande coisa, maluquice ali, né? E eu lembro que quando eu passei para ir para o Silvio Santos, nos Paranormais tinha aquelas coisas fantasmagóricas lá do SBT, que é tudo escuro, você escuta uns ruídos, uns negócios esquisitos. Mas é normal, meio que você vai assim, no Matadouro, você vai bem normal. Mas no Silvio Santos, 2 pessoas, uma de cada lado, me segurou, porque eu acho que não sei o que acontece. E eu tive que passar por um túnel desse tamanhinho, eu tava com esse vestido de azeitona, e aí eu via o vestido voar, eu tava me sentindo a Madonna, assim, porque o vestido voava para trás e as pessoas me agarrando como se ninguém pudesse me ver, como se eu fosse uma superestrela, e me jogaram num negócio aberto, aquela luzona, e tava ele lá. E eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Alguém pode me dizer, assim? Acho que até hoje eu me pergunto isso. E ele tem uma mística, né? Com essa parada, dizem, eu não sei se é verdade, que uma vidente ou uma cartomante, não sei quem, falou pra ele que o dia que ele desse uma entrevista, ele ia morrer. Por isso que ele não dá entrevista. Ou isso é uma história que ele inventou pra não dar entrevista desculpa, também, né? Vai saber. Pode ser também. Uma coisa que eu fiquei pensando, que você falou, que você vai, eu não sei se foi alguma vez, até outras cartomantes, né? Mas você não pode tirar pra você mesmo?
Poder a gente pode, mas assim, o ser humano tem mania de dar nomes aos bois, né? Então, por exemplo, numa dúvida entre duas entrevistas de emprego, eu quero essa, eu não quero essa. Tá. Eu vou ficar tentando entender nas cartas aquilo que eu quero entender. Então, é melhor pegar uma pessoa que tá fora, né? Eu tenho contadinhas, assim, as minhas cartomantes também, porque a gente não pode... Tem gente que vai em 30 cartomantes para fazer a mesma pergunta. Essa pessoa está se arriscando demais, né? Não só no âmbito das energias que ela pega ali, mas de ficar confusa. Cada um vai dizer uma coisa, enfim. Então eu tenho as minhas eleitas, minhas favoritas. Certo. Pode falar. Não, aí vamos entrar no programa. Eu acho que no programa eu vi vários vídeos assim e é absurdo a precisão, assim. Nossa, eu ficava tipo, mano, é engraçado porque isso a gente vê, né? Porque a gente já teve contato com muita gente, mas que parece que nunca a mensagem tá dita assim, que nem no caso, por exemplo, do trans que você analisou. Nunca tá dito assim, ó, ele tá tomando hormônio, por isso mudou a voz. Mas ele tá te dizendo uma coisa assim, tipo, olha, é aqui o negócio. Isso é só uma sensação? O que acontece? Como essa mensagem chega? E o medo, não só nas provas, né? Mas no dia a dia, de você discrepar demais. Você viajar na maionese com o que você vai falar pra pessoa, né? Porque você sente, mas é a mesma coisa você prestar um vestibular e nunca ter o resultado. Você só vai ter o resultado quando o cliente voltar a sentar na sua frente e falar aquilo lá que você falou. Aconteceu isso. Então, todo dia que alguém vai embora, agora na pandemia, quando desliga a chamada, eu fico assim. Por quê? Eu falei e eu tenho que me desprender disso. Será que isso deu certo? Será que eu tava... É muito louco. Faz parte também do meu estresse do dia a dia, essa coisa de eu não ter a resposta tão rápida. É um treinamento diário. O que você vai sentindo. Cordas vocais para mim, coisa de voz, sempre sai na carta dos passarinhos, no baralho. É difícil você identificar o hormônio ali, a menos que você use um outro baralho e a gente veja o diabo ali, algumas coisas, a lua, existem algumas cartas que são específicas. Essa prova eu considero que eu fui mal nessa prova, porque eu não entendi a parada. Eu tinha que, de alguma forma, ter visto... Então, olha só que história louca. Quando a gente estava no piloto, e a Vandinha tá dentro dessa história também, quando a gente estava no piloto, a gente foi levado de fone e de... não é? Venda, né? Isso, para um lugar que tinha assim, né? E eu morrendo de medo, e as meninas segurando a gente, pra gente não cair, pra vocês verem como é sério, é venda mesmo, tal. Aí a gente entrou, quando eu chego lá, uma casinha, um apartamentinho assim, com uma energia estranha, mas uma energia de vida. Quem estava fazendo o piloto com a gente, apresentando, a Regina Volpato. E aí, eles queriam que eu falasse de morte. Era para isso que eu estava lá, mas eu não estava vendo morte. E eu falei, eu vejo uma criança por volta de uns 10, 11 anos de idade. Eu vejo uma criança viva. E eu estava vendo umas coisas assim pra mim, né? Essa criança corre um grande perigo. Eu vejo drogas, eu vejo bebida, eu vejo um monte de coisa errada aqui, dentro desse lugar. E eu errei a prova inteira, porque a gente estava dentro do quarto, dentro do apartamento da Eloá, que foi morta pelo namorado lá na varanda, alguma coisa assim. Sim, o Gutenberg. Nós estávamos lá. Lindenberg. E a Vandinha teve uma coisa que surtou lá, todo mundo... Eu não assisti, porque a gente não via. Ela captou direitinho, ela pegou tal, a Eloá só faltou falar por ela. E eu vim chorando no caminho, não lembro se eu vim chorando ou se eu vim dormindo. Cada dia era uma, ou eu vinha chorando ou eu vinha dormindo. E aí, eu não lembro o que aconteceu, mas eu falava, mas deu tudo errado, que raios que é isso? Por quê? Porque quando me contaram o que era, eu falei, ué, mas... Só que aí me explicaram que a casa era habitada naquele momento por um casal usuário de drogas, que tinha um filho de 11 anos de idade, menino, eu ainda disse que era menino, e que ele vivia pedindo ajuda por conta da questão dos pais, que eles levaram produto de limpeza à noite para limpar o apartamento e os pais venderam por droga os produtos de limpeza. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu tinha dito era verdade. Eram duas energias. Na Vandinha entrou o que a prova queria e a energia que havia da pessoa falecida, e na minha entrou a energia atualizada. Então é louco isso, né? E você briga com você fala assim, que nem essa prova do rapaz. Eu senti que eu não recebi o que tinha que receber de mensagem ali na hora. Como em outras provas aconteceu, mas legal, né?
Essa do rapaz eu achei que não foi tão... Essa foi... Teve alguma prova, alguma situação durante o programa que foi a mais difícil e uma que você acha que foi a sua melhor performance, vamos dizer assim? A última prova que eu acredito, eu não lembro direito, como eu falo, quando a gente está canalizado, metade da informação você retém, a outra metade você esquece. Né? Que o meu apelido por conta disso é Dory. Porque eu sou uma pessoa que eu falo com você agora e acabou. Já está usado o HD inteiro, não tem mais espaço. E aí, eu não me lembro, mas acho que foi um caso de decapitação. Última história. Que tanto eu, quanto a Wandinha, quanto o Márcio, a gente não conseguiu compreender aquilo. Parecia uma coisa muito estranha e muito difícil na última prova. Reza a lenda que a gente não tem como ler carta pra gente que a cabeça tá fora do corpo. Se a gente for explicar de uma forma horrorosa, mas é mais ou menos isso. E nas outras provas, essa foi a que eu me senti pior, assim. E teve uma prova da criança que morreu, que no começo da prova eu não estava captando. E outra coisa que eu aprendi muito nos paranormais, que não acontecia na vida real, normal. Se você não pegar a alavanca certa, você vai desviar e você vai para outro caminho. Então, no começo, você começa a viajar e não entende o que está vindo. As informações, às vezes, elas são discrepantes, não batem. Tanto que a mãe da menina falava, não é nada disso. De repente, deu um troço em mim. Eu olhei para um crucifixo que tinha na minha frente, que estava ali em cima. E a coisa veio, toda a informação. Tanto que eu falei até da altura do cara, da sensação dela de ter aberto para uma pessoa que ela conhecia a porta, não era um bandido. E então, aquilo foi muito claro para mim, mas no começo não. E quando eu olhei para aquele... Por isso que eu digo que as cartas são veículos. Você olha para o ursinho e você pode sentir qualquer coisa naquele momento. Não o que está no livrinho. Senão qualquer um que lê livrinho sabia ler carta. E quando eu olhei para o crucifixo, veio tudo. E uma coisa que eu me lembro, como a energia era de criança e eu tava doida para voltar para casa porque o meu pequenininho tava me esperando, aquilo me emocionou demais. Porque foi uma coisa que batia muito com o que eu tinha. Eu tinha uma criança pequena e tudo mais. Então essa me marcou bastante. Essa eu achei bem precisa, até é engraçado, né? Lógico, ela é a mãe, ela sabe, mas eu, ouvindo o seu relato e ouvindo o que eles tinham passado, eu falava, não, tá totalmente coerente. Parecia até que ela tava negando o que foi passado ali, Ela sabe? ficou, depois que eu assisti, eu fiquei meio raivosa. Mas eu assisti, assim, igual a dos Mamonas. Dos Mamonas, o que acontece? O pai do Dinho, ele é evangélico, né? E lá no programa, a gente tinha uma moça que era evangélica, que dizia receber as informações do Espírito Santo. E aí, o que acontece? Eles estavam muito empolgados com ela ali, né? Então, ele acabou dando para ela, acho que uma pontuação maior, ou acabou não gostando, não indo com a minha cara. E na hora você fica assim, te pego lá fora. Mas é gosto, né, de cada um, enfim. A mãe da menina também não estava gostando muito do meu relato, mas depois não tinha como, porque depois funcionou, todas as informações bateram, né? E os Mamonas também bateu bastante, né? Mas então não tem, por exemplo, um padrão do tipo que nem a gente, quando a gente tá no palco, a gente sabe improvisar porque a gente já fez várias vezes. Então a gente sabe que sempre que aquela pessoa fizer aquele movimento ali pra gente, a gente sabe reagir com piada. Não nesse caso, mas, por exemplo, você falou assim, por exemplo, quando vem a carta da torre pra mim, normalmente... tá querendo me indicar isso daqui, mas não tem padrão, porque vai ter uma situação nova que é isso, você vai olhar para o crucifixo e aí vem com sensibilidade, tipo... Por isso que eu morro até debaixo de luz branca, dizendo que a gente tem que usar nossa intuição acima de qualquer coisa. Aí isso excetua pessoas, isso tira pessoas da possibilidade de ser uma cartomante, de poder ter sucesso com isso, não, porque todo mundo tem intuição. Então, o que a gente faz? A gente trabalha a nossa intuição para ela ficar cada vez melhor, cada vez maior, a ponto de você falar coisas para as pessoas sem cartas, né? Eu me lembro de que eu estava numa viagem, uma viagem longa, eu estava... E a minha amiga algumas pessoas que acabam se tornando amigas depois que a gente lê carta por conta de alguma coisa do destino, né? Vou me matar, porque não sei o quê, porque ele não me liga. Eu acho incrível, tanto de gente fala que vai se matar porque o rapaz não liga no dia seguinte. Isso me preocupa em relação às pessoas hoje em dia. É um trabalho que eu tô agora... estudando isso, sim, eu estou estudando como terapeuta para trabalhar essa parte das pessoas que está muito mal feita aí de infância. E eu estava no ônibus, eu estava sem baralho, eu estava sem nada. Aí eu falei, quer saber? Do pior do que tá, não vai ficar, né? A situação da pessoa. Deixa eu me concentrar.
Pensei, falei, vou usar o baralho cigano que tem menos cartas, né? Então a gente consegue. E aí eu vi a sequência de cartas na minha cabeça. Eu não tirei nada, eu vi. E aí eu disse pra ela assim, ó, eu tô com o baralho aqui, mentira. Agora você já sabe. Eu tô com o baralho aqui e pode esperar que amanhã ele tá todo arrependido, tem sim mulher na parada, mas não vai rolar nada, não vai dar certo. E amanhã ele tá aí todo arrependido, mais ou menos aí na hora do almoço, e bateu. Então, quer dizer, eu reforço que a intuição da gente... Deus deu muito mais pra gente do que a gente sabe que ele deu, né? A gente é muito mais poderoso, tem muito mais força do que a gente imagina. E a gente só descobre a força da gente quando a gente é obrigado a usar. Por isso que ele dá as dificuldades, né? Então, que nem quando eu tive que sustentar a minha família com, na época era R$1.900 por mês, mais os brigadeiros. E eu tinha 4 pessoas dentro da minha casa e eu sou a fonte de renda, eu descobri que eu podia mais, que eu podia fazer brigadeiro, que eu podia virar cartomante e trabalhar com isso, e que eu podia virar normal. Todo mundo achava que eu não era desde criança, mas daí ia ser promovida a paranormal, foi louco demais, né? Então, normal já não era, já não tinha muita confiabilidade da galera. E aí foi quando eu precisei passar por isso, é que eu vi que eu tava ali, né? E as pessoas olhavam pra mim e queriam tirar foto comigo na rua e eu falava... E foi dando a dificuldade. Então, isso é bem louco, assim, né? Como a dificuldade empurra a gente para descobrir o tamanho da nossa força. Essa parada da intuição, você fala que treina a intuição, né? E eu acho que, às vezes, muita gente, todo mundo já passou por isso, que a tua intuição te diz uma coisa, aí você fala, ah, isso é besteira, e faz outra. Aí lá na frente você fala, puta, por que eu não segui aquilo que eu pensei primeiramente, né? Como se exercita a intuição, né? Porque, por exemplo, eu que sou totalmente leigo nessas paradas, lógico, todo mundo sente algum impulso de fazer alguma coisa ali, que é o que a gente chama de intuição, né? E depois você vê... Às vezes até se acerta, você fala, puta, segui a intuição, ainda bem que eu segui. Como que é um exercício de seguir a intuição? Como exercita isso uma pessoa comum que não necessariamente quer ler cartas, por exemplo? Primeiro, você tem que se desprender do ego, né? Porque é a maior porcaria que o ser humano tem, é o ego que estraga tudo. Então, assim, eu vou nessa festa hoje à noite, eu vou ser bem recebida nessa festa hoje à noite, você já sabe. Quando você perguntar pra você, você já sabe, a sua intuição já te disse. Só que lá tem um cara que brigou com você no passado, e naquela época você não era ninguém, agora você é alguém, você quer olhar ele de igual para igual, então você engana a sua intuição e diz assim, não, claro que vou. Então o ego, ele é o maior destruidor do aprimoramento da sua intuição. E é você acreditar na primeira coisa que vem, né, pra você. E falar, pode até doer, não é isso que eu quero fazer, mas é isso que eu vou fazer. E aí funciona. Aí você fala, entendeu? Entendi. E aí você, exercitando, praticar isso, né? Praticar você, às vezes, não fazer o que você quer fazer. Então, assim, eu quero fazer isso, mas eu não vai ser bom. O que acontece? Que nem relacionamento. Se você pegar 10 cartas e você tá começando com uma pessoa ali, e tirar 10 cartas, você sabe como vai acabar aquela relação. Você já sabe. Então, você olha e fala assim, sei lá, um 5 de ouros na ponta. Tô dando até relato pessoal para vocês. Um 5 de ouros na ponta. Você vai ser depenada emocionalmente nessa relação. Você só vai ter prejuízo, isso vai ser o fim. Só que você tá doida pela pessoa, você tá olhando só aquilo que o seu coração quer naquele momento. E aí você vê que aquilo tudo acontece. E você fala, por que eu não ouvi o tarô? Por que eu não ouvi, não? Por que eu não prestei atenção nos sinais? É dizer não, né? Você aprender a usar a sua intuição e você dizer não porque você quer. Certo. E é engraçado que às vezes a intuição também casa com a racionalidade, né? Porque às vezes basta você olhar e falar, porra, vai ser legal agora, mas vai dar um trabalho depois. E isso funciona, né? Funciona muito. E tudo aquilo que dá muito trabalho, porque tem, né, as vertentes opostas aí. Tem gente que fala, tudo aquilo que é mais trabalhoso, dura mais e tudo. Toda vez que você tem que encaixar uma coisa que não cabe naquela coisa, já não é pra fazer. Isso em relacionamento também. Foi uma coisa que eu aprendi, agora com quase meio século de vida. Mas dei minhas cabeçadas eternamente aí, quando eu era mais jovem, por não acreditar nisso, não cabe. Não adianta você enfiar, você fazer. Se tá te dando trabalho para caber ali, não é para ficar. E principalmente em relacionamento, a gente faz isso direto. Eu vou mudar a pessoa. Não vai mudar a pessoa. Não vai, ela só vai piorar. Porque no começo toda a vassoura vai bem, né? Mas depois a gente faz o que com aquela vassoura toda
Então... E olha que legal, né? Você tá falando uma coisa que também que um comediante fala, né? O Daniel Sloss tem uma analogia bem parecida com o que você fez. É ver como as mensagens chegam de Pois é. várias raízes diferentes, Daniel. E eu sou a raiz aqui, não sei se você tá sabendo. É. Até Vandinha outro que dia. falou, meu. Você tem que saber. Ó, uma coisa que eu vejo muito, principalmente trabalhando com a Vandinha aqui de quarta-feira, é que as perguntas geralmente vêm de dois lugares muito forte. E aí depois tem outros segmentos. Mas geralmente é trabalho, grana, trabalho, assim, é tudo que envolve o financeiro. E amor. São as duas principais preocupações da galera, aparentemente, quando elas vão se consultar. Mas eu imagino que quando você é cartomante e você atende muita gente, cara, você deve ter ouvido coisas assim que a pessoa foi pra te perguntar que você fala, meu Deus do céu, que absurdo. E imagino que já tenha passado pela sua mente até o quê? Se você puder contar, seria muito legal saber esses casos curiosos, assim, né? Porque você tem uma larga experiência nessa atividade e inimaginável pra mim o que aparece nesse mundo, né? Você chega, às vezes, a questionar coisas absurdas, assim. Quando você vê... Eu ando muito ranzinza, né? Eu brinco que eu vou acabar... Porque a Márcia Fernandes, já viram como é que ela fala? Uhum. E ela é despojada, e ela é mal-humorada, e ela olha... E às vezes ela é mega bem-humorada, e ela olha e fala... O que você estava fazendo? Eu falo que eu vou terminar assim, minha vida. Porque a minha paciência tá ficando do meu tamanho. Mas eu já tive mais paciência. E... O que acontece? Teve várias situações assim absurdas, muito absurdas, mas teve uma vez um rapaz que ele entrou em casa e eu atendo na minha casa, porque faz parte também da cultura a gente estar perto dos nossos, assim, não teria como eu ter um lugar só para isso, já tentei, não rola. Aí tinha minhas crianças ali e tal, e entra um sujeito e sentou e falou assim, ó, o seguinte, dona, a senhora já vai logo ver aí nas suas cartas o que eu faço para viver? Mas fica tranquila que eu não vou te fazer mal nenhum, tá? Eu não vou fazer nada com você. Mesmo que você tá vendo aí nas cartas, pode ficar tranquilo que você não vou fazer nada. O que é o esquartejador? Que raios que é esse homem e tal? Sentou lá, só que uma outra coisa que a gente também aprende, né, nessa jornada de espiritualidade, é que todo mundo é igual, né? Assim, em algumas coisas. Todo mundo sofre do mesmo pânico. Se você falar com uma modelo internacional, a mais cobiçada por todos os homens do mundo, ela vai ter uma história para te contar de um dia que ela foi largada falando por um cara que ela gostava, por alguém que ela gostava, que ela já sentiu ansiedade. Você vai falar... Todo mundo tem pontos que são muito comuns, né? E eu olhei e falei assim, esse cara aqui, ele faz uns negócios errados. Começou alguma coisa com grana, começou polícia, começou tal. Mas daqui a pouco começou a falar de vida pessoal. E eu vi uma pessoa muito infeliz, uma pessoa muito triste, assim, com sua vida. E muitas crianças na história. E eu falei assim, o que será que esse cara... E eu fui puxando. E aí ele começou a conversar e falou que ele tinha 5 filhos, um com cada mulher, que ele era um cara perdidaço, que ele era um infeliz e tal. E o que ele veio perguntar até então, nada. Porque ele era interceptador de coisa roubada. Sei. E eles tinham um esquema que ia acontecer na sexta. E isso era tipo segunda. E o que ele veio perguntar para as cartas era se ele ia ser preso. Ou se ia dar certo o esquema da sexta. O que você faz? Liga para a polícia? Pega o botão de pânico embaixo da mesa. Você nem vê a carta aqui, ó. Né? Existe um sacerdócio em cima disso. Se eu fosse reportar tudo aquilo que me dizem, ia ter um monte de gente aí bem encrencada. Então, aí, botão de pânico foi quando eu comecei a pensar, né? Você podia ter uma luva de boxe com uma molinha assim, algumas coisas assim. E no fim, eu acabei ajudando o cara em algumas coisas que nem era a tal da interceptação. Ele não seria preso e não seria pego, então eu acredito que ele não foi. Mas era um perigo, já pensou se ele é um doido? Pois é. Mas ele voltou lá depois? Nunca. Vai ver, ele foi preso. Vai ver que ele não foi preso nessa, mas foi preso em algum outro. Nunca mais voltou. Maravilhoso. Uma coisa que a gente até conversou uma vez aqui, que quando o Senna morreu, o Chico Xavier mandou uma mensagem para Adriane Galisteu, né? Falando para ela, fica tranquila, tá tudo bem e tal. E o Diguinho, o Coruja, veio aqui e falou que um dia ele recebeu uma carta de um cara avisando para ele que, eu recebi tive uma visão aqui que você vai morrer em tal data e tal, e, enfim, muda a sua vida, né, para as coisas melhorarem.
E aí até a galera zoa, né? Porque o Diguinho é o cara que a gente sempre aposta que vai morrer, porque a saúde do Diguinho é horrível, tá ligado? Mas ficou na minha cabeça duas coisas. Por exemplo, você teve convivência com as pessoas famosas ali, e essas pessoas acabam habitando o seu imaginário. Então, eventualmente, você acaba lembrando dessas pessoas. E isso ativa a sua sensibilidade de alguma maneira que você, pensei aqui no Celso Portiolli e agora acabou vindo alguma coisa. E aí, até onde vai a ética de falar ou não falar, que situação deve ou não avisar, entendeu? Eu sou meio pirracenta com algumas coisas, né? Eu tenho... Que nem as pessoas vêm me falam assim, o nosso presidente, como é que vai ser? Nunca olhei nas cartas e não vou olhar. Falo só, se você me pagar $1 milhão eu olho, porque não quero saber, não quero me envolver com essas coisas. Sempre tem perguntas do tipo, eu lembro de uma vez, quem que vai ser o campeão do futebol? Lá deu Palmeiras, fiquei feliz que eu sou palmeirense. E deu certo, né, na época, porque sempre a gente tem a sensação de ler e não sabe a real, só vai saber depois, né, que é bem frustrante. Mas aconteceu há pouco tempo, eu sou pirracenta porque eu não vejo esse tipo de coisa, assim. E tem gente que procura a gente para saber se a fulana lá, sertaneja com sertanejo, vai voltar, se não sei o quê, e eu fico assim, né? Aí, recentemente, quando o Silvio Santos foi para o hospital, né? Primeira coisa, mesmo sendo pirracenta, acho que foi a primeira vez que eu fui em cima. Por quê? Porque o carinho que eu tenho é uma coisa fora do comum. E aí eu gostei porque deu um 10 de ouros e deu que o 10 de ouros ali estava com muita gente, um 4 de paus, mostrando ele reinserido no seio familiar. Então ali eu tive certeza que nada de mal ia acontecer, né? E eu estava dando aula nesse dia, ou um dia antes, um dia depois, não lembro. E às vezes a gente faz essas dinâmicas com os alunos, mas foi bom, porque no dia seguinte já tinha notícia boa dele, então foi uma das vezes que eu lembro, mas nunca fui de ficar sondando, assim, pessoas famosas, né? Mas acontece, por exemplo, de vir uma famosa ou um anônimo mesmo, você tá na sua casa lavando louça e de repente vem Sim. Pedro Paulo de Campinas, sabe assim? Puta antena, hein, meu? Sei lá, velho, eu não sei como é que funciona. CEP, endereço ali. Pedro Paulo Tem precisa de um umas coisas aviso. assim. Pra gente famosa, eu não me lembro muito, assim. É porque eu sou muito caseirinha, sou muito caipira, né? Então, meu meio social são meus filhos, minha casa. Um dia eu chego lá, um dia eu vou ficar uma pessoa mais comercial e tal, mas ainda não fiquei. Aliás, gente, é o seguinte, pode ir lá seguidor pro meu Instagram, porque eu tô sendo muito cobrada. Vai lá e dá um like, vai dando dedada em tudo que vocês virem lá. Pode ser a pior coisa do mundo, só para o Instagram me notar. É pra lá, né, que tem que falar. Então, eu não sou muito disso, mas o que acontece? Com pessoas da família, pessoas pessoas que são do... Aí sim, tipo assim, minha irmã não tá bem, manda mensagem. Aí tá lá com uma voz tristinha e tal. Meu pai, isso com pessoas assim, mas famoso. Acontece às vezes, bastante até. Na live, quando a gente faz uma oração forte lá, que é a oração do portal, que eu sinto mensagens para passar para uma pessoa aleatória ali. Eu não sei quem é. Mas eu digo assim, alguém tá passando por isso. E a pessoa fala, era para mim. Então, funciona assim. Fala. Quer falar? Vamos fazer a dinâmica? Podemos fazer. Você pode mostrar o baralho pra gente? Foi o que... Eu não sei, tem mais de um aí, né? Tem, eu trouxe vários, que é pra... Você quer Só que assim, aquela bolsa, sabe? De inspetor bugiganga. Filme de terror. Aí eu vou pegar aqui essa toalhinha que eu trouxe, que foi a primeira que eu achei lá, pra ficar fofinho. Boa. Pra ficar bonitinho, assim. Mas é cenográfica. Tá? Maravilha. Não tem poder nenhum, né? Nenhum, nada. O que tem poder é essa nota de $100, que é essa outra toalha aqui. Boa. Brincadeira. Uma vez eu fui fazer intercâmbio e eu dividi o quarto com uma pessoa. E eu cheguei lá e na minha cadeira do quarto tinha um tapetinho, né? E aí eu peguei, porra, esse cara aqui eu nem conheço, que tô dividindo o quarto, muito folgado, tá usando minha cadeira. Eu peguei o tapete e fiz assim, ó. O cara chegou. Você que tocou no meu tapete? Eu falei, toquei, ué, tava na minha cadeira. Você não pode tocar nesse tapete. Eu falei, por que não? Porque você é infiel, ele era muçulmano. Então foi um clima muito gostoso dividir o quarto com ele era saudita. Bacana. É muito bacana. Então eu Você não devia ter toco falado mais pra em ele, nada. pois é, na minha cultura você também não tem que pôr toalha na cadeira dos outros, entendeu? Eu toco naquilo que eu quiser e acabou. Eu sou boazinha. Só pra entender, aí são 3 baralhos diferentes, certo?
Eu trouxe os que eu tô usando no momento para leitura de cartas, porque eu faço um revezamento. Eu tenho uns 50 baralhos lá em casa. Só que esses são os que eu tô usando atualmente. E qual a diferença entre eles? Sim. Então, esse aqui é o baralho cigano. Pela condição das minhas cartas, vocês imaginam quanto que eu leio de carta, né? Olha isso, uma vergonha. Ah, já tá, entendi. Eu tenho que trocar o baralho de 3 em 3 meses, mais ou menos, tá? Então, esse aqui é pra cá que eu mostro? Pode? Chique, né? O baralho cigano, ele, assim, ele é o baralho das 36 cartas, que não são mais 36 cartas. Muitas pessoas já estão fazendo, por exemplo, a cigana 2, o cigano 2 e a criança 2, para representar, por exemplo, uma união homoafetiva, coisa assim. Então, a gente sente muita dificuldade, sim, de interpretar. Por exemplo, isso também foi uma coisa que mudou muito com o tempo, né? Quando os meninos sentavam na minha frente, eu falava, qual o nome da sua namorada? Porque eu anoto para pegar as energias. E aí ele falava, é namorado. Então, quando eu fui percebendo que eu só estava dando bola fora, eu comecei a falar assim, qual é o nome da pessoa da sua vida afetiva? E aí a gente acaba sentindo dificuldade, porque o baralho, por ser um instrumento antigo, ele é bem machista mesmo. Então, a gente tem aí dificuldade. Aí agora já não são mais 36 cartas, tem situações aí de baralhos com mais. Esse aqui é um tarô normal, tradicional, esse aqui é o Illuminati, tá? Ele tem 78 cartas, é um deck normal de baralho, mas eu gosto dele porque ele é vivo. A torre que vocês tanto mencionaram, ela é uma carta... Até a torre dele não é tão complicada assim, né? Pelo que ela representa. Mas ele tem cartas ao diabo, ó. Quando eu vejo o diabo desse baralho, eu vejo muito a ambição e vejo muito o lado profissional da pessoa dando certo. Entende? E já em alguns baralhos, o diabo já tem um peso muito difícil, assim, né? O 3 de paus, por exemplo, nesse baralho ele traz muito viagem, não porque ele tem essas aguinhas, mas não sei o que acontece. Quando eu leio esse e falo que isso aqui é viagem, acontece a viagem. Quando eu leio esse, é o 8 de paus que é viagem. Não tem lógica nenhuma. Então, esse aqui é o Illuminati. Vamos deixar a torre para baixo, vai, para não ficar causando. Esse daqui é o russo de São Petersburgo. Ele é um baralho bem bonito, ó. E era um baralho que na época da faculdade eu tinha muita vontade de ter, mas não tinha dinheiro. E aí o que acontece? Mais uma coisa que Deus intercede, né? As minhas amigas e pessoas que eu conheço me dão baralhos. Elas me dão uns baralhos que eu sonhava quando eu era criança, assim. Eu tenho um baralho que chama... Era meu sonho, Visconde Sforza. Era meu sonho da faculdade. O baralho custa R$1.000, eu ganhei. Porra, meu. Eu tenho as melhores amigas do mundo. E esse daqui, ele é o baralho encantado. Ele é o tarô encantado. Ele não existe mais. Agora ele só tem com as cartas em inglês, mas eu salvei esse aqui. E ganhei já o novo em inglês também. O encantado eu gosto muito para amor. Olha como ele é fofo. Ó, ele é meigo, ele é docinho. O 6 de ouros, para mim, é uma das melhores cartas do baralho para trazer sorte para a pessoa, presente de Deus, coisa que cai do céu. Todos eles seguem a lógica do baralho tradicional? Esses com são naipes? tarôs, né? Então tem os 22 arcanos maiores e os arcanos menores que são em maior número. E esse aqui é o outro, é o pé na estrada. Ah, tá. Não, é porque ali tem, por exemplo, 6 de ouros, né? Que a gente viu. Ele segue essa lógica? Tem um que é o as, tem um que é o 2 ou não? Ah, não tem uma lógica própria. São 22, sempre a mesma coisa. Eles são 22 arcanos maiores, que é Papa, Força, Torre, Sacerdotisa, são 22 arcanos fortes. E as outras cartas, elas são as de alguma coisa, aí o 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Depois, diferente do baralho que tem a rainha e o rei, ele tem o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Tem uma a mais, então. Tem... No baralho normal, Valete, dama, rei. Isso, então tem um a mais. Isso é muito bom. E aí, por exemplo, quando as pessoas vão fazer... Porque hoje eu vi que hoje em dia tem até baralho do Game of Thrones, assim. Tem. Aí eles só mudam... O que muda só é a figura. desenho. Mas, tipo, se quiser tirar até com um baralho tradicional, só faltaria essa questão que tem uma a mais, mas daria até pra fazer. As cartas, carta mesmo, a gente lê diferente. Tanto que não bate. Os naipes das cartas é um caso à parte aí. Porque as cartas de verdade, elas são de um universo mais mundano, digamos assim. Tanto que eu ganhei de uma amiga que veio da França. Gente, eu preciso só de um espelho para olhar. Espelho? Porque eu tinha uma professora de escola que ficava com a boca com babinha. Não tá E bom. quando eu falo muito, eu tenho pavor de ficar com a babinha e sem noção e as pessoas quase morrendo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O André que tá vendo na câmera, Fiquei até preocupado. em nenhum momento. Eu tinha uma professora que Tá com talvez babinha, Daniel.
Mesmo Mentira, não tá não, mas Eu ligo a fica mim. preocupado, Mas né? a minha professora chama Vidalina. Eu lembro até hoje da. Vidalina. É. Mas não tá rolando, não. Por favor, me avisa. A minha, eu tinha problema sério com isso, foi um trauma na minha vida. O que eu tava falando? Então, o baralho, eu ganhei do Moulin Rouge. Imagina só, um baralho de carta tradicional. Mas ele muda um pouco. E... O que eu ia falar? Vocês falaram do 6, do... Não, então, o que eles fazem no Game of Thrones, por exemplo? Essa carta aqui, o 5 de moedas, é uma carta horrorosa, tá? Não tem como o 5 de moedas ser bom, em momento algum, nem que você queira. Então, ele traz vícios, ele traz decréscimo financeiro, ele traz espírito obsessor, ele traz muita coisa ruim, né? Então, provavelmente, eles vão usar alguma cena do Game of Thrones que traduza um pouco isso, como o tarô mitológico faz também. Certo. Duas coisas. Uma, você escolhe por algum motivo específico que aquele tarô pode trazer uma precisão maior ou não? É só uma preferência pessoal? E o baralho precisa de alguma coisa para ganhar essa energia ou não necessariamente? Tipo, se a gente estivesse falando da Igreja Católica, ele seria batizado ou teria algum trabalho em cima dele para ele poder corresponder ou não necessariamente? Batizado a gente faz com baralho, por exemplo, no meu curso a gente faz a consagração. A consagração vai de você, mas você usar um baralho assim que ele sai da caixa do jeito que ele tá não é legal. Né? Você tem que conversar, você tem que traduzir o teu universo, você tem que trazer seu universo para ele e buscar aí uma entrada, uma ligação dele com o seu. Mas a consagração, eu não sei se eu fugi do ponto da tua pergunta. A consagração, ela também é uma blindagem da gente. É por isso que a gente evita usar baralho de outras pessoas, né? Tudo é energia, e tudo isso é um mistério muito grande, assim. Quem for pensar nisso tudo de uma forma racional, vai falar quanta baboseira essa mulher tá falando. Mas não é. Tanto que eu achava baboseira tomar banhos, por exemplo, né? Porque você tem que tomar banho de não sei o que, banho de não sei o que lá para se limpar das pessoas. Quando o volume de pessoas começou a ficar grande, muito grande, eu comecei a conhecer gente que não era o primo do amigo do vizinho, mas era alguém que vinha de outro estado e tal. E aí eu comecei a perceber que isso estava me deixando mal, aí eu fui obrigada a me render a isso, né? Mesmo acreditando desde criança, não acreditando, mas vendo isso desde criança, fui obrigada a me render. Então a energia existe sim. Certo. E é só outra coisa, por exemplo, se o Humberto aparecesse lá na sua casa, você vai tirar as cartas para ele. Você olha esses baralhos, você escolhe tá. Você tinha falado da escolha. Você fala, ele tem cara de russo, vou nesse aqui. Não. O que eu faço é assim, é uma escolha da minha energia. Então, nesse momento são esses que são lidos. Daqui 10 dias, mais ou menos, eu falo, não vou trocar tudo. Vou trocar, vou deixar, eu falo, alguns aposentam, né? Esse aqui vai aposentar já. E alguns, eles ficam na mesa só energizando, porque eles são os próximos. Tá. A gente vai fazendo um rodízio, mas ele fica energizando na mesa. Então, esses são os atuais, independente de ser quem quer que seja. Quem é a pessoa. Mas você joga individualmente esses baralhos, você mistura? Joga primeiro esse para fazer uma abertura. Entendi. Depois a gente vai para... Na verdade, eu trouxe errado. O que estaria no lugar desse é o baralho do Rei Arthur. Ele é roxinho. Eu trouxe errado. Aí vai esse, daí vai pro baralho do Rei Arthur, daí vai para esse. E quando acabar, tem 5 perguntas que a gente faz nesse aqui. E depois a gente tira um santo e um salmo num outro baralho. Que a pessoa também deve ficar mega frustrada, né? Porque ela vai em casa e acha que eu vou falar, olha, você pega uma vela preta, amarra, dá 5 pulinhos. Eu falo, olha, reza para Santo Antônio, reza para Santa Rita de Cássia. Certo. E aí a gente tem esse baralho, e aí eu leio todo ele. Então, só aqui que é pergunta. Os outros eu vou falando que aparece. Entendi. Vamos fazer uma planetinha? Vamos, acho e que aí é a gente melhor. fala o Se seguinte... fosse pessoal ia ser ruim, né? Não, o pessoal é perigoso. Nunca sabe, né? A gente pode tirar o pessoal do Deco, que não... Podemos tirar do Deco, pessoal. Pode ser. Não, mas pode ser? Pode. Mas aí a gente fala assim, vamos fazer uma leitura do planeta, mas é Planeta Podcast. Aí as pessoas acham que é Planeta Terra, mas a gente só quer saber do Planeta Podcast. A gente não se importa com os outros. E aí a gente coloca... O momento é esse mesmo. A gente coloca Planeta Podcast, o pessoal clica e fala, achei que era do Planeta Terra. Falei, desculpa, você não leu. Vamos sim, Planeta Terra. É que a Vandinha fez uma previsão pro Planeta Podcast, o Eduardo Sabag fez uma previsão pro Planeta Podcast, e aí a gente tá fazendo isso para daqui a um ano. O pessoal do som não tá entendendo nada, né? Mas, não, tá entendendo, tá entendendo.
daqui um ano, sei lá, a gente quer ver essas previsões e fazer um react delas e ver quem chegou mais perto. Quem falou alguma coisa que a gente acha que, sei lá. Eu acho assim, até que nos sirva de motivação, né? Pois é. Se for coisa boa, né? Também, se for coisa ruim também pra gente mudar esse destino. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Eu tirei 5 de ouros aqui que tá me dando aflição. Uma coisa que acontece, o livre-arbítrio, ele muda muito a previsão da gente, tá? Às vezes, vou contar uma história pra vocês também. Aí a moça tava lá com um cara que não era brasileiro e ele tinha um costume muito diferente, né? E aí ele manifestou por sinal de fumaça, que ele queria casar com ela, né? Porque ele não é um cara muito de falar. E aí, o que eu disse? Eu disse assim, tudo bem, só que eu faço o seguinte, tá apaixonado, vai casar, mas pelo amor de Deus, não vai cobrar coisas dele, porque ele é um ariano, ele tem um outro posicionamento, uma outra cultura, e se você cobrar, as coisas vão por água abaixo. O que ela fez? Tomou 2 garrafas de vinho e escreveu um e-mail com 3 páginas dizendo, você não me mostra pra sua família. Você não me mostra pra sua família, você não me mostra pra sua mãe, você não sei o que. O cara falou, não me procure nunca mais. Mandou uma frase e ainda foi obrigada a ler em inglês. E aí, o que eu disse delicadamente pra ela? O baralho, ele não errou. Ele avisou você. Você fez o que você bem entendeu. Então, assim, o baralho só esqueceu de avisar que você era meio... né? Eu acho que poderia ter ajudado, né? Nessa hora, você não me disse. E aí, o livre-arbítrio muda muito em termos de tempo. Então, por exemplo, vocês vão fazer sucesso? Vão, mega sucesso. Vai ser quando? Vai ser em novembro, depois do dia 15. 2 coisas que estão estragando a previsão da gente. As babaquices que as pessoas fazem nesse meio tempo e estragam tudo. E o coronavírus também, né? Porque ele acabou com a nossa vida. A gente dá uma previsão e aí é que o negócio não vai e demora um pouco. Mas vai, depois vai. Certo. É só pra você ficar à vontade, assim, se essa dinâmica faz sentido, né? Você falar, não, isso não faz sentido, tem que ser pra uma pessoa física, não sei o quê. A gente usa Não, o o que deck. eu entendi é que vocês querem ver um futuro do trabalho que vocês estão fazendo agora. Pronto. Isso. Vocês querem escolher algum? Você quer escolher, Humberto? Você quer que eu escolha? Você tá inseguro, né? Eu tô Você tá com medo, meu. Eu quero... Posso escolher? Ih, o Deco. Ai, o André Lá escolhe vai o sempre, vai Deco, ele pegar fogo vai. aqui no baralho. Não, aqui vocês estão... Sim, vamos ser sinceros. De nós 3, quem pratica, assim, intuição aqui sou eu. Maravilha. Então vai lá, Ele é intuitivo. Ele é bem mentiroso. Sou de peixes. Sim. É o que tá mais com o pezinho na... E aqui a gente chama de peixes fora d'água. Celena, ele fala que ele é goleiro também, entendeu? Então, assim, entendi. Não, mas peixes viajam um pouco na maneira. Não, eu não falo que eu sou. Eu realmente joguei como goleiro. Foi só isso. Você vai ver, você vai tirar a cara e falar, ih, esse Deco aqui é do Lloyd. É o que tá na mão da frente do Varela, é o terceiro de lá pra cá. Deixa eu ver. Pera que eu sou monga pra essas coisas. Aqui? Não, da sua direita. Isso. Esse olha, eu vou falar pra era você bem o que eu ia pegar. Eu também. Vou falar pra você Esse que eu ia tava escolher com medo, também. mas tudo bem, vamos lá. Aí. Não, mas só porque ele tem esse ar de solenidade, assim, bonito. ele é lindo. Eu devia ter trazido o Visconde Sforza pra vocês, o de R$1.000. Sei. Só pra vocês verem, o baralho desse tamanho, e eu não posso usar ele porque eu fico com tendinite. Eu tenho tendinite em cada pesado. lado. Porque eu leio carta o dia inteiro. Então, de noite eu tô parecendo o Eduardo Monte Tesoura. Eu tô em casa. Então, eu não podia. Vamos lá. Me fala... Não, isso aí acho que vocês não podem falar. Tipo, aqueles nomes que vão na razão social, essas coisas assim, de sei. documento. A gente pode Não falar fala, e dar um pi. pensa. Então, Pensa, então. Quem que vai cortar? Você quer cortar? eu posso cortar, você tá Corta. Tô com medo de errar, tá ligado? Não, vai dar certo. Nossa, aqui tá quente. Tem 2 cartas. Ela fala, ih, se eu escolhesse essa era sucesso. Agora vocês vão falhar em um mês. Também, eu não posso tirar do meu pano, que meu pano é de mentira energizado. Isso. Porque a gente não pode pôr ele em qualquer lugar, né? Então eu trouxe o paninho, não é o pano certo, mas ele é um pano. Resolve, né? Primeira coisa que vocês têm uma estrela da sorte grande aqui. Vou falar, eles fazem bullying com você, mas Pode falar. vocês tem mais alguém ou é só vocês, os mentores, assim, as pessoas que... O centro é mais a centro. gente, mas tem gente trabalhando em volta. Porque o que aqui marca é que a composição atual, então assim, essa existência dessa sala, é a composição correta. Vem a carta do imperador marcando que mesmo nos momentos em que vocês possam passar por uma espécie de eu faço isso, eu sou aquilo, eu que sou o responsável por isso e aquilo, dentro de vocês está tendo uma iluminação muito grande. Isso era para dar certo, e era para dar certo antes. É como se tivesse
dando certo ainda tardio, já era para ter acontecido. Então, assim, aqui, seguir a linguagem dos sinais, porque o 7 de copas marca que talvez vocês tenham que transformar o formato de vocês algumas vezes. Não a base, mas para algumas pessoas, para algumas situações, transformar total, assim, cenário, e isso para mim mostra evolução no sentido de que pessoas incríveis aí, muito legais, possam estar em contato com vocês. E a única coisa que marca aqui é que vocês podem ter algum tipo de controvérsia aí nas estratégias. Nesse momento de ampliação, que vai crescer bastante copas, excelente, o imperador. Nesse momento de vocês crescerem mais e mais, aqui tá marcando que vocês podem ter algumas divergências e uma briga possível aqui, tá? Dura aí um tempinho, não dura muito, mas é como se tivesse uma divergência e uma expansão com essa divergência, depois a volta. Então, assim, vocês, base aqui, são fortes. Dentro de mais ou menos, deixa eu fazer uma conta, a gente tá em outubro quase, né? Vamos considerar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril ali, peraí. Quando estiver entrando mais ou menos no signo de touro, vocês vão precisar tomar uma decisão de uma pessoa que vai querer meio que comandar vocês e vocês ficam entre os somos únicos, nós que criamos, somos nós que fizemos, e a pessoa diz assim, vocês são um talento, só que vocês vão ter que fazer o que eu quero. Essa decisão é complicada. Eu, particularmente, manteria, é uma coisa que acontece muito também, manteria como está. Porque por mais que chegue assim nos olhos e pareça uma oportunidade monstra, ela vai e vai estagnar. Enquanto vocês no 7 de copas só crescem. Então manter o formato. Vai ter muitas adaptações que vai precisar fazer, mas quando essa criatura aqui chegar, não é uma coisa que vai fazer explodir, vai fazer estagnar. É como se alguém viesse e colocasse um cabresto em vocês e vocês ficassem depois com aquela sensação de o que foi isso, tá? Então sai de novo. Esse silêncio significa o quê? É medo, é muito medo mesmo. Não, eu tô tranquilo. Eu tô com medo positivo. porque eu acho que a gente vai brigar. Eu tava sentindo isso. E vai ser com o André, entendeu? Essa briga... É sempre eu. Mas eu acredito que essa briga é por divergência nessa época de mudança de formato. Eu acho que é uma coisa assim, dá pra vocês... Como deu o imperador aqui no começo, é pra vocês manterem o formato. O formato é monstro. É muito legal. E é simpático, gente. Eu vou contar um segredo pra vocês. Isso daqui é simpático, porque quando eu falei, eu vou fazer um negócio de podcast, tipo, você é de comer, né? Eu não sei. Aí meu filho, de 17 anos, olhou e falou, mãe! Não posso falar o que ele disse. Isso daí, nossa, que legal! Ele olhou, ele amou. Então, assim, é uma coisa que contagia o trabalho de vocês. Contagia. E você acha que então vai ter mudança de espaço físico? Muito provável, peraí. Tá. Vamos lá. Vai rolar, hein? Calma aí, Mudança de espaço Segura. físico. Eu tô em silêncio porque eu quero ouvir mais. Eu tô só aqui, fala mais. Adaptação. Que é bom. Ele vai cortar. Ele vai lá e... Vai cortar agora? Não sei, faz diferença? Depende, se você tiver com medo, não. Então vai. Então vai você, meu. Você tá mandando bem. Tamo ganhando. Tamo ganhando. Em time que ganha não se mexe. O espaço não é ruim, tá? O espaço, ele tem uma graça e ele tem alguma coisa... Precisa até fazer a soma da porta de vocês pra ver a numerologia. Mas ele tem um toque especial aí, tá? Muda de espaço, sim. Aqui marca como se vocês precisassem expandir isso até para algo que as pessoas fazem de pé. Vai ter alguma coisa que não é assim, sentadinho. Tem alguma coisa que faz de pé. Eu vejo pessoas fazendo paralelamente com vocês a utilização do espaço, não para o formato do programa de vocês. Tipo assim, posso usar seu espaço, posso usar você, mas eu quero fazer do meu jeito? E vocês, tá bom. É como se fosse uma parceria. Então, vai precisar de um espaço. E esse espaço, ele também é bem abençoadinho. Aqui ele vem num diabo, opa, para ganhar dinheiro excelente, com sol. Eita. Eu tô gostando mais do diabo até. Você viu o diabo? O diabo, ele é fofo em algumas coisas. Então Cacau vem, meu. Tá ganhando. Tá É que a gente... vamos... Forte, hein, pô. Não, eu tô acertando todos os cortes, não tô? Eu achei bem interessante. Talvez aquilo que no 7 de copas deu da mudança de... Muitas vezes vocês tendo que adaptar, é justamente isso. Hoje a gente vai ficar sentadinho aqui com a Selena, com a Vandinha. Hoje não, a gente vai tirar tudo quanto é mesa e vai fazer um negócio num palanquinho. É mais ou menos isso. Interessante. Já tem até umas ideias aqui vindo. Não é?
Aí já tem a divergência. Não, mas a gente... Concordo, não sei o Não, a gente tá alinhado, Por enquanto, né? O que vocês querem? Deco, não vem causar briga aqui não, Deco. Eu tô aqui por aqui já com você, entendeu? Já achando... O Daniel falou, é com o Deco. Falei, tô ligado. Já sabia. Vocês querem saber mais alguma coisa? Ah, não. Tá ótimo. Não sei Pergunta como se o é que Deco vai bom. continuar, porque aparentemente... Que perguntas específicas você tem? Porque, Não, pode falar. porque o negócio da porta, só a gente corta na edição o número da porta também, porque eu tenho muito medo, você sabe, né? Eu tá. tenho muito medo. Entendi. Aí a gente fala o número da porta pra você? Não é, Como não, é que é? corta isso daí, mas o que é? É 10, 21 isso. Então, O número da desculpa. porta vocês cortam, mas a parte da babinha não, porque a da babinha eu vou pra conscientizar as pessoas, tô brincando. É 3... Eu sou péssima com conta, dá um 4, Quatro. é isso? Então, a gente tem que acrescentar. Vocês querem dinheiro ou vocês querem notoriedade? Se der pra vir o combo... Os dois é legal, hein? Os dois é bacana, Porque porque tem- precisamos dos dois, na verdade. Mas o que vocês querem? Puxa, eu acho que a gente precisa dos dois. É porque a nossa carreira é meio que os dois, assim, no sentido de, tipo, putz, a gente faz um negócio que é show business, né? Até a palavra tá, os dois meio que... Eu acho Tá. até que para realizar as coisas que a gente quer, a gente precisa do dinheiro também. Então não adianta a gente só ter a notoriedade e não conseguir o dinheiro para depois realizar as coisas que nos trariam a Entendi. felicidade, Então, nós entendeu? vamos perguntar dos dois jeitos. Eu vou falar o 3, que seria o da notoriedade para vocês, e o 8. Tá. E eu vou perguntar para as cartas o que nesse momento é requerido. Ah, maravilhoso. Entende? Os nós que a gente dá no baralho. Boa. Excelente. Corta essa parte, hein, gente? Pelo amor de Deus. Um 3 aqui. Corta. Você vai aí? Vai lá, meu. Você tá indo bem, hein? Não quero perder agora. Não sei, por bico, mas tudo bem. Vou apertar bastante agora, não. Vou só um pouquinho assim aí. Eu tô na ousadia, cara. Parceria. O 3, ele é um número para notoriedade, mas nesse caso ele traria parcerias. E eu tava falando, zoando, mas só que não, nem tanto, tá? Porque dentro dessa entrada de muitas parcerias, uma das parcerias que acontecem é que coloca vocês em conflito, aquele conflito que apareceu antes. Tipo, entra alguém querendo fazer alguma coisa aí, mudar as coisas e coloca vocês em conflito. Então eu gostei do 3, mas me preocupa um pouco. Agora eu vou ver o 8. Qual for melhor, a gente bate o martelo. Uhum. Porque tem time que tá ganhando no mexe, entende? E aí a notoriedade tem esse problema. Um 8 aqui. Vai lá, Bertão. É só aqui, é só um pouquinho aqui, Adriano. Isso. Gostou? Eu gostei que você é consciente do que tá fazendo. É aqui. Tô. Vamos de 3. Nem precisa finalizar o baralho. Ixi, deu muito ruim. Então, vamos agora racionalizar, que às vezes é bom. Se a gente tem que a notoriedade é mais importante nesse momento, então tem 2 sinais aqui. Primeiro, que a parceria de vocês pode estar ameaçada dentro dessa notoriedade, então vamos prestar bastante atenção nisso. E o que eu pensei é o seguinte, talvez dessa notoriedade e desse vucu-vucu em cima de vocês é que vem o dinheiro. Porque o universo é sábio. Então, eu coloco 3 para trazer a notoriedade. Agora a gente vai ter que fazer a conta para gerar 3. Para trazer a notoriedade que o dinheiro vai vir junto. Senão o baralho não daria esse conselho. Mas você acha assim, essa collab aí que tá assombrando, que pode causar problema, se a gente optar por não fazer isso, porque anteriormente você disse assim, ó, mantenha o que está funcionando. Se a gente optar por isso, a gente vai estar só atrasando um processo, tipo, essa briga é necessária, a gente vai ter que brigar. A gente vai ter que brigar, briga já, briga depois, temos que tomar essa decisão. Já briga agora, Já gente, já resolve, não parou a briga. Então, o que eu tô pensando aqui, juntando Lé com Cré? Que vocês precisam se blindar contra excessos, nessas coisas novas, essas parcerias, esse conhecimento todo. Vocês se blindarem contra os excessos, blindarem vocês mesmos. É o seguinte, pode vir o fulano, o ciclano, disso aqui a gente não vai mudar, porque nós somos assim, é isso que funcionou. Eu tenho pra mim, isso sem olhar as cartas, é um sentimento, que isso aqui tá pra crescer bastante. Bastantão, sabe? E aí é aquela coisa de você manter a sua essência, mesmo que você esteja num estúdio do tamanho do estúdio do SBT, mas manter a essência, porque é isso que pega, é isso que é legal. Essa é a sensação que eu tô tendo. Certo. Que é muito que as pessoas fazem o contrário hoje em dia, né? Conforme elas vão crescendo, elas vão esquecendo de onde elas vieram.
Então, tá boa, as cartas estão bem boas. Mas É. agora tem que fazer a conta. Fala de novo o número. Da sala? A gente vai ter que fazer de um 4 ele ir pra 3. Então a gente tem que somar. Se é 4 agora, tem que somar um 8, é isso? 8 mais Isso, 4. isso, É isso. Então a gente teria A, B, C, D, E, F, G, H. Coloca um H do lado ou um 8 pequenininho. Porque aí ele vai formar. Olha que interessante. Isso eu não sei se a gente corta ou se deixa. Não, mas Porque- é importante falar, né? Não, mas muito interessante. Você falou uma coisa que a gente conversou hoje, na verdade. Foi. Não é? A gente tava debatendo isso aqui, exatamente isso aqui. É um negócio, é muito louco, né? Porque você não tá acostumado a perguntar as coisas, tipo... Objetivas, né? O que você quer saber? Tipo... Na real, a gente vai fazer. Não. A gente já decidiu o que a gente vai fazer. Tá nessa toada aí. É só... Você quer saber um prazo? Eu não sei exatamente o que perguntar também. Sei lá, se vai dar certo a expansão. É porque a Mick já falou, né? Que A sim. expansão foi a primeira coisa que saiu. É. Vamos perguntar se trazer sorte. Isso. Qual o tamanho disso, qual a rapidez disso. Pode ser? Tá. É. Depois pergunta para o patrocinador também. Que ele tá Patrocinador também. Inclusive, tinha que ter uma resposta hoje, hein? Não queria dizer nada, não. Talvez tenha até. Não sei. Talvez esteja, já tenha Para chegado. que vocês estão me desconcentrando. Peraí. Falando demais. É que já entrou o patrocinador na minha cabeça. Pera, pense em outra coisa. Corta. É você, Beto. Cortador profissional. Não, tá dizendo aqui, ó, que a ideia é excelente, mas que ela vai ter que passar por uma transformação meio macro, por causa dessa roda da fortuna. Eu posso até perguntar se é legal, de repente, ter duas, mas é como se vocês fossem fazer essa alteração fosse dar certo, mas um plano aí no meio, ele vai ter que sofrer aí uma coisa mais contundente. Quando vocês dizem... É dividir o trabalho de vocês... O que... A ideia inicial era para outras pessoas. Peço perdão por tantos pis que você tá ouvindo, tá? No seu ouvido aí. Não, é porque ele... A gente vai... De edição. Algumas coisas vão, Não, vão ser tá, cortadas. pelo amor de Deus. Tá. Então, porque aqui, o que tá pedindo? Tá pedindo para uma mudança dentro da ideia inicial que vocês têm. Se a gente tem essa transformação, que ela precisa ser contundente, e a ideia de vocês faz o contrário. Fica... É como se vocês tivessem que mudar o plano, mas manter o plano. Fazer alguma transformação nele. Mas, de qualquer forma, tem várias cartas de ouros muito boas. Aqui a gente brinca, vocês brincaram com o patrocinador, né? Mas aqui nesse Diabo com Justiça, é possível que vocês tenham aí uma outra proposta, tá? Uma proposta ali no tempo de calor, quando tiver bem calor, uma outra proposta de patrocínio, que vocês vão precisar escolher, e depois, na primavera do ano que vem, é acúmulo de patrocínio. Então, não seria só uma coisa. Agora, na escolha que vocês têm que tomar cuidado aí, para final de ano, no calorzão. Uma área que seja de cerveja, né? Porra! E o calor tá aí, né? meu? Não é? Chegou, meu. Novembro aí é verão, pô. Uhum. Que é o solstício, né? Que é, inclusive, aniversário. Não é É em dezembro, né? É o dezembro, verão. 21 de dezembro. Pois é. Eu acho que, pensando na minha figura, deve ser patrocínio de viseira. Olha, não me importa. Se o patrocínio vier com cacau, que é o que a gente tá precisando. É de aqui, viseira, Selena. todo mundo de viseira. Fazendo Que programa. a gente trabalha muito de graça. E aí a gente tá nessa Mas sabe que não dá sofrência. sorte, né? Trabalhar de graça. Pois é. Por isso que a gente tá tentando mudar essa Aprender diretriz. a dizer não é importante, porque abre caminho. Cada vez que eu te dou uma energia e não recebo ela, mas a gente tem que fazer uma coisa pros outros esperando alguma coisa em troca, sim. Pronto, desculpa que eu acabei com a magia da história. Mas sim, porque é energia, né? A menos que você pegue uma criança passando fome na África e dê comida para ela, porque a gente tá falando de uma coisa de macro, de cosmos, você pegar uma pessoa, fazer por ela não fazer por você, azar é seu que fez, não dela que recebeu. Maravilha.
Você quer fazer mais alguma dinâmica, Humberto? Não, eu posso tô liberar feliz. a Selena aí, que Tô eu acho feliz, que tô ela animado. falou coisas positivas Não é? aqui. Vai estar calor ano que vem. E se no frio não tiver um rico, a gente liga pra Selena. Tô Amém, brincando. amém. Não, maravilhoso. É bom que a gente gravou, então a gente pode reassistir aí. E aí, quando você estiver tretando comigo, falar... Lembra disso aqui? A gente só não viu quem vai ganhar a briga, né? Pois é. Não, mas Mas quem não vê ganha- não que eu vou apostar no Não, mas eu Humberto. acho que só de olhar dá pra ver quem é que Vocês Na podem trocação. fazer um Ground and engajamento. pound, meu. Vocês podem fazer um engajamento, seguidores, ó, quem que vai vencer. Uma Exato. luta de boxe. Eu achei que ia mudar tanto o Mas que formato. seja já na outra unidade. né? Pois é, espero que a gente, com expansão aí, com expansão a gente chama de novo aí, pra, né, sempre consultar vocês, suas cartas aí. Foi um papo muito legal. Posso encerrar aqui, né? Pode, cara. Foi um papo muito legal. Espero que você tenha se divertido. Foi. Nem foi tão nervoso, vai? Não, foi no tranquilo. começo, mas é coisa minha, mas foi muito gostoso mesmo, assim. Como eu não sou uma pessoa de ir em bar, que nem eu vejo, né, a galera vai, fica discutindo, enche a cara, fala besteira em bar. Quando eu cheguei aqui, me senti como se eu estivesse num lugar assim, foi muito bom, tirou o estresse. Em vez de dar estresse, tirou o estresse, Isso. foi muito louco. Foi de boa, né? Muito, adorei. Maravilha. E a gente Adorei. é um cliente, assim, de receber cartas muito bom, né? Também a gente não atrapalhou tanto, assim, né? Não, vocês são fofos. Ó, queria te agradecer muito, Eu que tá? agradeço. Sempre que você quiser, a porta tá aberta aqui pra gente ter outros papos também. O seu Instagram, um recado, o que você quiser falar, pode falar, fica à vontade. Gente, Instagram, porque o Instagram agora é a pedra no sapato, que é a cobrança das pessoas. Vai lá e dá uma dedada nos dois Instagrams, tá? Um, que é o Selena F... Peraí que eu nunca lembro. Selena F... ponto oficial, é isso? Peraí que eu já olho aqui. Selena F. ponto oficial. E o outro, que é o de terapia, que eu divido. Um fica para as coisas do ocultismo, outro fica para terapia. É o Céu 4 Tuna. Vou mudar esse nome. Céu de Selena, 4 de Tuna. Entendi. Aí o Céu 4 Tuna é o de terapia. Daí, se vocês puderem dar uma força, porque eu sou da velha guarda, não vou conseguir ficar fazendo 1000 vídeos, enfiando 1000 reels, 1000 não sei o que, porque eu tenho mais o que fazer. Então, vocês... E foi muito legal, gostei bastante. Sempre que vocês precisarem de mim, podem chamar, que eu vou adorar. Foi muito gostoso, muito... Sexta-feira ainda. Ainda falei pra ele, falei assim, sexta-feira eu comprei uma loja inteira, metade da loja eu comprei de queijinho, daqueles negocinhos de fazer aperitivo e tal. E isso, eu acho que terça-feira, eu falei assim, vai ser tudo pra sexta, que eu vou chegar feliz em casa na sexta, nós vamos comer isso aqui. Comemorar. Boa. Falei? Tá vendo como eu sou boa nas previsões? Excelente. Muito obrigado, Humberto. Considerações finais. De nada, viu, Daniel? De Imagina. nada por estar com você nessa parceria de sucesso que, mais uma vez, né, é confirmado que nós Todos vamos falaram lá. que vai ter crescimento, né? Isso, agora sim, você já começa a preparar seu eguinho aí pra, né, vamos ter concessões, vamos trabalhar junto nessa. Certo. Porque eu não quero ter que meter a mão na sua cara. Basicamente, a gente sabe quem vai ganhar. Sabe? Né? É só de olhar. Ele bate forte, mas eu corro rápido. Não, sim. Maravilhoso. Sim. A gente vai ter uma discussão agora, então eu quero começar já. Muito obrigado a você que assistiu. O Instagram da Selena passou durante todo o vídeo, então vai lá, segue ela lá, dá essa moral pra ela, que foi um puta papo bacana. Segue a gente e dá o like aqui também, que é de graça, cara. A gente nem tá te cobrando e a gente tá precisando de dinheiro pra expandir, como você ouviu na previsão da Selena, então faz essa funça pra nós, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima. Tchau!